noite, pessoal. Tudo bem? Vamos começar mais uma live aqui no Movimento Esporte Conecta. Hoje farei minha primeira live com duas pessoas no Instagram. Vamos testar a funcionalidade. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Paulo. Estarei com o Matheus e com o Fernando Luiz, dois coaches de natação, especialistas, técnicos. Oi, Fernando, já te coloco. Boa noite, Eleandro, é isso? Oi, Edgar, tudo bom? Som baixo, vou colocar o fone, ver se melhora. Oi, Matheus. Pera aí, gente, já coloco vocês. Opa, acidente, caiu o telefone aqui. Tá melhor, Fernando? Oi, Ana. Oi, Eduardo. Deixa eu colocar meus convidados aqui. Vamos ver o que vai dar. Oi, Ana. Oi, Henrique. Oi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia. Tá melhor o olho aí, Matheus? Cara, Tadinho. tá ardidinho, mas tô de óculos aqui, então Tudo vambora. bem, Ale? Tudo bem? Boa noite. Tá me ouvindo melhor, Fernando? Agora sim. Ah, então tá bom. Deu certinho. Eu chamei os dois juntos e deu legal. Aposto. Boa noite, pessoal. Estou hoje aqui com o Matheus, que quase ele teve um imprevisto, aí ele tirou o tampão no olho, tadinho, mas ele teve, acho que, uma inflamação na córnea, né, Matheus? Coisas que Mas acontecem. tá aqui firme com a gente, o Fernando Luiz também. Só para dar uma breve introdução, a gente fez uma live com o Matheus semana passada sobre biomecânica do movimento, e ele é um técnico de natação e personal lá de Curitiba, mas o Fernando está falando de São Paulo. Durante a live surgiram aí várias perguntas interessantes e surgiu essa possibilidade de a gente continuar o assunto, e agora em trio, não mais em dupla. Eles toparam, aqui estamos, então vamos falar aí, nosso assunto de hoje é biomecânica e funções musculares na natação. Quem quiser fazer pergunta, vai colocando, daí eu vou interrompendo eles e vou colocando para eles. Então, Fernando e Matheus, não se preocupem em ficar necessariamente lendo tudo, eu tento organizar aqui para vocês se concentrarem no que estão falando. E vamos tocar. Vai ser um desafio fazer em 3 aqui, já fiz em 6 no YouTube, mas no Instagram é a primeira vez. Então, boa noite a todos que estão entrando. A Alessandra aqui do Movimento Esporte Conecta. E vou pedir para o Matheus e para o Fernando aí se apresentarem rapidamente. E depois eu vou puxando aí a linha de raciocínio que a gente vai estar seguindo. Quem começa? Os mais novos ou os mais experientes? Vai, Matheus. Vai que você tá com o olho machucado. Para apresentar novamente? Não é que não sei se todo mundo que estava na live passada está aqui hoje, né? Então hoje é uma nova live. Então, bom, como a Ali falou, sou treinador em Curitiba, né? Dou os treinos de natação e de corrida. Uma assessoria de triatlon, já faz um bom tempo já tem um tempinho que eu trabalho junto. Não sei se a maioria da galera aí é do meio do triatlon, mas se for, provavelmente conhece o Alexandre, Perdão, é um ícone no triatlon aí, nacional até. Então eu trabalho com ele já tem uns 5, 6 anos. E, bom, estou pós-graduando em biomecânica, estudando bastante para falar um pouquinho. Meio travadinho. E aí a gente vai tentar. Deu uma travadinha? Foi aqui? Acho que foi. O Fernando tá ok aqui. Qualquer coisa eu tiro do Wi-Fi aqui, deixo no 4G.
E a gente vai Eu falar já um tirei pouquinho porque o hoje. meu. Melhorou? Bom, qualquer coisa eu tiro depois. É, tira depois. E hoje a gente vai falar um pouquinho, como a Ali comentou ali no começo, para a galera que está entrando agora, sobre a biomecânica da natação, né? Os pontos mais básicos, até porque eu estava conversando com o Fernando, se a gente for abordar tudo, aí a gente faz umas 10 lives em sequência, porque a natação, à medida que ela é um dos, se não o esporte mais completo, ela também é um dos mais complexos também. Então, cara, a Ah, gente tem que é? analisar de Interessante. uma maneira como um todo. Ela é simples de uma maneira visual, mas para Aham. avaliar ela, a gente tem que considerar como um todo. Como o Fernando comentou até no nosso chat ali, que a gente tava de complô ali no chat. Para a gente avaliar um erro na natação, a gente tem que considerar as consequências desse erro em outros pontos do corpo. Então, cara, a natação é uma coisa absurda. Então, vamos tentar simplificar aí. A gente tentou separar os erros mais Mais básicos e clássicos. os mais clássicos. E aí vamos ver as dúvidas da galera. Beleza. Senhor mais experiente, já que você passou a bola para ele. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Sou o coach Fernando Luiz, mais conhecido como o mago das análises climáticas, mas também gosto muito dessa análise da técnica da natação, né? Entender como o movimento pode fazer o nadador ir mais rápido, ou ter mais dificuldade, ou ter alguns outros fatores que dificultam ou facilitam esse nado em águas abertas e em piscina. Então, olhar o ser humano no movimento é intrigante e, ao mesmo tempo, fascinante, porque um movimento errado pode acarretar, que nem o Matheus falou, uma descoordenação total. É, Um desequilíbrio do corpo pode gerar lesões. Então, vai ser muito importante a gente estar levantando todos esses detalhes, né, desses conceitos, para a gente estar podendo evoluir e dar dicas para vocês melhorarem o rendimento nos treinos, né, e nas aulas. beleza. Ari, se Obrigada apresente. aí. Já falei, Alessandra aqui do Movimento Esporte Conecta. Sou não, ex-triatleta amadora, agora eu sou ultramaratonista aquática e maratonista. Corrida a pé, né? O pessoal fala. Mas, enfim, a minha ideia aqui é estar inspirando as pessoas através do que o movimento pode proporcionar, né? E conectando pessoas e ideias nessa energia aí que o esporte proporciona. Então vamos lá. Eu acho que seria legal a gente começar pelo começo, né? Cabeça e vamos descendo lá para e vocês conceituem aí para a gente como que a gente pode estar distribuindo nossas forças musculares e o que a biomecânica tem a ver com o pato aí para a gente poder ter uma melhor flexibilidade, um melhor desenvolvimento na natação. E até, né, eu puxei aí, botei vocês em cópia ali. Hoje teve uma postagem também do meu colunista, que é o Reinaldo Rage, que a galera da natação toda conhece também, que ele colocou 6 erros clássicos da penada, né, do movimento de crawl. Então, eu acho que no momento oportuno dá para a gente abordar também o que ele levantou lá. Galera que não viu o post da hora do almoço é sobre os 6 erros clássicos também da pernada de natação. Então vamos lá. Quem quer começar? Como que Vai começar, vocês. Fernando? Ô Ale, qual que é a sua maior dificuldade para A posicionar minha? a sua... Isso, que a gente já tem que ter esse conceito do nadador, Tá. para a gente estar identificando também, para a gente estar podendo explicar de uma forma mais didática, né? Mais ilustrativa. Qual a sua maior dificuldade com a sua cabeça, tanto em piscina quanto em águas abertas? Olha, a piscina faz tanto tempo que eu não treino praticamente, eu só caio muito de vez em quando, mas deixa eu puxar um pouquinho para águas abertas aqui agora, conversando com vocês, né, realmente técnicos no assunto e me percebendo mais, nadando nos meus movimentos no mar. É, a questão de eu me localizar para respirar, eu tento. Acho que foi até um post teu que eu vi, Fernando. Eu tento não levantar tanto a cabeça, né? Não respirar, só realmente levantar os olhos para não perder a velocidade, me localizar onde eu estou e dar na continuidade. Então,
Isso é uma coisa que eu tô, não vou dizer que é dificuldade, mas ainda tá naquela coisa que não tá no automático, né? Eu preciso pensar para não botar a cabeça toda fora, para não perder a velocidade e aproveitar o que vocês já me contaram aí, que é, se eu me corrija se eu estiver certo, é o tal de ficar no streamline, né? É não tirar toda a cabeça para fora. Então, Mas é pensando em bem- cabeça, assim, é um pouco. É isso que eu tenho me prestado mais atenção. Legal. Quer começar, Matheus, ou a gente vai Vamos fazendo um um alternado aí, bate-bola? Então mas já vamos fazer uma coisa básica, né? Então temos aqui a coluna, né? Então aqui a cabeça e aqui é o resto da coluna. Então se a gente Tá, levanta muito a cabeça, obviamente já o quadril já vai descer. Isso aqui já vai gerar uma resistência frontal muito grande. Consequentemente, aumento de força do nado. Consequentemente, desgaste. Então imagine você nadando 10 km fazendo resistência. Então, em algum momento você vai ter que aliviar. Então, por isso que aquele comentário que você fez foi pertinente. Levantar menos a cabeça na hora de navegar vai gerar menos resistência, tá? E fora esse detalhe, é o alinhamento do corpo, né? Então, cabeça mais encaixada, você vai conseguir girar melhor no eixo, né? Do que você deixar mais alta, vai ser mais dificultoso girar no eixo. Então, a cabeça é um fator importante nesse detalhe da técnica da natação. uma E, e questão que é Concorda? chama, legal, uma e questão que é chama legal. streamline mesmo, só para saber se eu estou falando certo? Não, É na nadar. realidade, o streamline é a linha extrema de você chegar até o final, né? Que nem o Matheus mostrou. Então, seria no Ah, mergulho ou no impulso de borda, alguma coisa que Teste, você vai o mais longe possível com menos resistência. a gente, Então, na realidade, a gente vai alinhar o corpo, seria mais um conceito de você alinhar o corpo e ter esse deslocamento por mais tempo, tendo menos desgaste. Então, o streamline entendi. não seria o termo mais adequado, né? Então, eu Tá. gosto de falar uma natação em posicionamento de cruzeiro, né? Como se fosse um avião em velocidade cruzeiro, bem tranquila e com boa desenvoltura na água. Tá. essa questão sobre resistência que o Fernando falou, é bem legal a gente salientar, porque a gente tem que entender que a natação ela é um esporte cíclico. Então ela fica um pouco diferente de quando a gente fala de modalidades de força. Como, por exemplo, até o treinamento de força, a musculação, que a ideia é você gerar mais resistência para você otimizar a força. A natação, a corrida, a gente quer otimizar a economia de energia. Então, qualquer resistência a mais que a gente gere vai gastar mais energia. Gastando mais energia, como a gente falou na live anterior. Dá para falar que o Fernando também participou da live, porque participou ativamente da live, mas como a gente falou na live anterior, gastar mais energia vai impedir com que a gente aumente a velocidade e, consequentemente, mantenha esta velocidade por um maior período de tempo. Além disso, com a gente cansando mais, e aí a gente já entra um pouquinho nas funções, é importante também entender que vai ficar um pouquinho mais complexo, mas função muscular é diferente de ação muscular. Então a natação ela tem muito a questão da função muscular. E à medida que a gente cansa, a gente perde um pouquinho essa questão quando a gente cansa demasiadamente, aquela velha lógica do porquê fazer educativos antes e não após o treino. Tudo isso por uma questão de cansaço. A eficiência do nado vai sendo mais baixa, né, para ficar mais fácil. Então, a natação tem muito disso. Qualquer resistência que você gera, levou a cabeça, é nítido. Como o Fernando deu o exemplo. Elevou a cabeça, quadril cai, mais resistência, vai ter que fazer mais força com o braço. E aí você vai cansar mais rápido, diminui o ritmo. E, cara, para quem nada por muito, né, que nada por muito tempo, quem é maratonista aquático tem que pensar ainda mais nessa questão de alinhamento. É claro É, que é importante enfatizar, e aí eu já passo a bola para você e para o Fernando, que existe algumas diferenças consideráveis da natação na piscina para a natação em águas abertas. Não somente em relação à orientação, mas até mesmo em questões climáticas, né? Aí o mago pode até me corrigir, mas dependendo da direção da correnteza, as braçadas podem ser diferentes. Então, estou cara, aprendendo agora também. Deixa eu, antes de você tá, responder, Fernando, a Cris Carvalho aqui comentou que ela teve hérnia na cervical após 10 anos de provas nas maratonas aquáticas.
É, o que a gente pode citar nesse caso é o que eu fiz até uma live com o fisioterapeuta Rafael, que alguns movimentos repetitivos e de uma forma, uma utilização de técnica, um esforço inadequado, pode ter gerado a probabilidade dela evoluir para uma hérnia, né? Então, ela pode ter desequilibrado toda a formação muscular do corpo. Consequentemente, ela gerou o quê? Alguma falta de, de imobilização, não, seria o quê, Matheus? Quando ela eleva a cabeça, assim, é difícil a gente cravar que essa hérnia foi devido à cabeça alta na Sim, maratona, porque lesão e dor é multifatorial. Mas existem movimentos, como eu falei, que são muito grotescos. E como o Fernando comentou, movimentos repetitivos, errados, não tão eficientes, repetitivos por muito tempo, tendem a causar o famoso LER, né, que é a lesão por esforço repetitivo. Mas nessa região, quando se a cabeça está alta, a tendência é que nós façamos, né, uma hiperextensão cervical. Aí a compressão para esta região vai aumentar muito, vai aumentar muito, vai aumentar muito. E aí você tem dois tipos de hérnia, né, a posterior e a anterior. Provavelmente, não sei qual foi a dela, mas provavelmente a dela foi a anterior, né, bem provável. Também não sei se ela sente dores em membros superiores, mas também é bem provável, né? É difícil cravar isso, porque a gente não é Ô, médico, não Cris, pode dar diagnóstico, mas se depois quiser você conta aí, comentar. Cris. e complementando isso que eu estava passando, né, a estabilização muscular, né? Então, se ela fortaleceu de forma desequilibrada, ela não teve estabilização muscular, consequentemente, ela criou uma fragilidade em algum momento, e essa fragilidade foi aumentando cada vez mais até culminar nessa hérnia. Então, como o Matheus cravou, inúmeros fatores. Então, não pode ser só falar assim, É, navegação frontal gera é, hérnia. Se fosse isso, todos os maratonistas aquáticos teriam é, hérnia no cervical. Então, não é o caso. Então, tem que analisar não só a vida esportiva dela, mas também como a vida profissional e pessoal dela. é. Assim, vocês perguntaram de piscina, né? Isso é o que eu lembro do mar. De piscina, eu não sei, não vejo assim conscientemente nenhuma dificuldade que eu me lembre em relação à cabeça, pelo menos nada de crawl. Nada de costas, eu nado em zigue-zague em piscina. Eu preciso da raia para me orientar, porque senão eu vou de um lado para o outro e nem percebo que eu tô. Mas aí acho que é por causa da abraçada, né? Mais do É, que, então, né? Viu a Mas bandeirinha é um desespero, né? é complicado. Eu quase mudo de uma raia para outra. Mas sobre a cabeça alta, olha, aí o Fernando também pode concordar comigo ou discordar também, né? Mas em relação à cabeça alta, a gente identifica muito mais em iniciantes que aprenderam a nadar sozinhos. Aquele nado do desespero, sabe? O nado não me afoga. A Uhum. pessoa aprendeu a nadar, nadou no rio, e aí tende, como não tem o É, controle, apoiar a cabeça, apoiar a orelha no ombro para respirar, respirar metade da boca, metade do olho, um olho na água, aquele meio de rosto fora da água, a pessoa não tem é, esse controle, é. ela quer respirar, porque a natação, apesar de ela ser um esporte de característica cardiorrespiratória, a respiração é completamente diferente de uma corrida, por exemplo. A Sim. natação você inspira pela boca, solta pelo nariz. Inspira pela boca, solta pelo nariz. A corrida, na maioria das vezes, pode ser diferente também. Às vezes a pessoa precisa de um volume de oxigênio maior, inspira pela boca, solta pela boca. Inspira pela boca, solta pela boca. Então, assim, a pessoa se desespera para respirar. A pessoa se É desespera, acaba verdade. levantando, caçando borboleta com a cabeça, procurando o que tiver ali É por cima verdade. para respirar. E, cara, aí vai gerando. Mas assim, à medida que você vai encaixando a técnica, faz ali, por exemplo, já dando uma dica, faz a pernada Superman lá, com os braços estendidos, cabeça olhando para o fundo da piscina, ou até mesmo com a pranchinha, a gente pode corrigir isso. Faz a perna lateral para alinhar, para melhorar esse controle da cabeça. À medida que a pessoa vai pegando esse controle técnico e alinhando com o que o Fernando disse, esse controle motor, que são coisas diferentes, um é mais biofeedback, um é mais de concentração, e o outro é mais involuntário mesmo, é mais neuromuscular. Você não precisa pensar, né? Você pensa, mas é mais uma adaptação do próprio músculo. Então, à medida que a pessoa evolui e vai pegando essas manhas do esporte,
ela vai corrigindo. Por isso que no mar é mais visual, porque a gente precisa elevar a cabeça, né, entre aspas, para poder se orientar. Uhum, para se Na piscina a orientar. gente se orienta através do T ali. Então é um pouco É, mais tranquilo. é. E me diz uma coisa, já que a gente está na cabeça ainda, o mais correto, que a gente, né, eu principalmente, você imaginei nada tanto tempo, que quando você me fez a pergunta, é que eu vou parar para lembrar como eu nado, né? Se não tiver dor, você nem lembra. Mas assim, no mar é mais difícil ainda, mas lembrando de piscina com ambiente mais controlado, o mais correto realmente é você alinhar a cabeça e ficar olhando mais para baixo ou dar aquela olhadinha, nadar, olhandinho um pouquinho para frente. Bem, aí Não eu sei vou se, puxar um pouquinho a sardinha para a piscina. sim, É, mais piscina mesmo. como o Matheus comentou, as águas abertas e as águas confinadas, que seriam a piscina, tudo assim, tem muitas diferenças. Águas Uhum, confinadas, elas são paradas, então os pontos de apoio sempre vão ser os mesmos a cada movimento que você vai fazer. Em águas abertas, eles mudam muito. Então, em piscina é muito mais fácil alinhar o corpo e treinar esse posicionamento do que no mar por todas essas variações. Então, assim, em piscina você controla muito. Então, o olhar para frente, né? Então vamos botar a cabeça aqui. Se a gente olhar para frente, vai comprimir também um pouco a musculatura do trapézio. E na hora que você for fazer a respiração lateral, você também dá uma sobrecarga aqui. Então, se tá? você levantar aqui, olhar um pouquinho, olhar meio assim, que nem o Matheus comentou que Uhum, olha um pouco para uhum. frente, então você vai dar uma sobrecarga. Então isso aí vai, além de desalinhar o corpo, vai perder eficiência mecânica. Então, assim, quando eu passo para o pessoal, olha para baixo, mas deixa o pescoço com É, mobilidade. Tem que ter entendi. mobilidade. Então, assim, eu não posso travar nem para frente, nem para baixo. E nem travar no meio. Então, eu tenho que deixar o pescoço com mobilidade, para ele poder o quê? Liberar toda a musculatura de um lado e do outro para fazer uma melhor execução do movimento. Então, o ideal para em piscina é tentar deixar o pescoço mais relaxado possível e a cabeça o quê? Posicionada olhando mais para baixo, mas assim, olhar para baixo não é com o olho e nem com a cabeça. Olhar para baixo é um posicionamento mais correto da cabeça. Então, nem muito aqui, nem muito aqui. Aham, aham. Então, mais um alinhamento. Não é afundar a cabeça, né? Não, Você né? tá Muitos, reto. muitos, muitos, quando a gente fala olha para baixo, eles colocam o Aí queixo no vai. peito. Colocando o queixo no peito, você sobrecarrega também a articulação aqui, você sobrecarrega a É, região do trapezoidal. Então, assim, ao meu ver, assim, olha para baixo e trabalha, que nem o Matheus falou, tem que olhar meio olho dentro da água, meio. É difícil para quem é das águas abertas ou para quem está iniciando, que é o desespero de respirar, que nem o Matheus é, comentou. E quando a gente começa a aprender, a primeira respiração que a gente faz é a cachorrinho, que é olhar para frente. Então é é. uma memória motora de sobrevivência. Então é isso que a gente tem que estar mais atento. Então a Mas gente já tem que estar. tem. E o profissional que está do lado de fora tem que estar atento nisso. Perceber essas Bom, nuances para poder corrigir. orientar. Vamos descendo, então. Chegar numa região aqui que, olha, eu nado desde os 8 anos de idade. Já fazem 40 e pouquinhos ali, né? Ó, nessa minha vida inteira de nadadora, eu nunca tive problema com o tal do cidadão do Manguito, que eu aprendi agora, acho que um ano atrás, porque onde ele existe, né? Não sei se é por sobrecarga ou porque agora efetivamente eu só treino no mar né, a musculatura mexe diferente, não sei. Só sei que já faz uns 6 meses que a dor vem e volta, enfim, mas tenho conseguido nadar e me virar aí com umas sessões de quiropraxia, Só uma sem tomar pergunta ali. remédio. Ah, Você aumentou consideravelmente teu volume nesses últimos tempos? aham, nos últimos tempos de uns 6 Assim, meses para cá. aí já entra para a galera que pretende ir para ultramaratona. E é bom linkar isso, como o Fernando disse, falando sobre pontos de apoio, que no mar é mais difícil a gente se manter estável. Galera, aprendam. Primeiro piscina, depois mar. Primeiro piscina, depois mar. É uma progressão natural, se você tiver como, né? Claro que se você mora na praia, não tem nenhuma academia, cara, teu professor tá ali, beleza, ok. Mas a progressão natural é essa. E outra progressão natural
alta, né? Pela luz que aqui está baixando. E outra progressão natural é, se você nunca nadou 750 metros no mar, por que cargas d'água você quer nadar 5 quilômetros? Não é assim que as coisas funcionam. Você tem que criar um lastro pro teu corpo. Não estou falando que é teu caso, tá? Isso que eu ia falar, não é o meu caso. Eu estou dando um exemplo. Mas assim, eu falo isso porque a gente sabe que hoje o volume, ele é muito, ao contrário do que muita gente pensa, ele é muito mais lesivo do que a intensidade. Exatamente por esse simples fato de que lesão por esforço repetitivo. Lesão por esforço repetitivo. O músculo cansa, você continua, compensa o movimento, e aí que vem as disfunções articulares, disfunções musculares. Você começa a ter compensações no movimento. O músculo que deveria estabilizar determinada articulação ou ser o motor primário deste movimento, acaba não atuando da maneira que deveria. E aí um músculo que também ajuda nesse movimento, não sei se está fácil para entender para a galera de fora, mas qualquer coisa a gente pode explicar. Mas assim, dentro de alguns movimentos articulares, a gente tem um motor primário, o músculo cara, o carro-chefe, e os ajudantes, os orelha seca ali, sabe? Tem o pedreiro e tem os orelha seca. Os orelha seca, eles ajudam no movimento. Se o pedreiro não vai trabalhar, o orelha seca vai fazer o movimento. Entendeu? Só que, assim, ele que dói na gente? Não necessariamente. Pode ser. Assim, mas assim, o orelha seca trabalha daquele jeito, sabe? Ele faz, mas não quer fazer. Meia boca. E geralmente, qual que é a parte legal do motor primário? O motor primário sempre está próximo ao eixo. Por exemplo, o motor primário deste movimento aqui de flexão de ombro é este cara aqui, deltoide anterior. Se ele não atua como deveria, nós podemos ter outros músculos atuando, e não vou precisar citar o nome. Mas, por exemplo, o bíceps pode ajudar nesse movimento. Não que o deltoide vai estar dormindo, ele não vai estar trabalhando do jeito que deveria. Então, o bíceps ele também ajuda nesse movimento. Só que, pela dada origem, a inserção do músculo, o posicionamento, para ficar mais fácil, o bíceps, além desta flexão, ele vai tracionar a cabeça desse húmero lá para frente. E aí, como eu expliquei na última live, tracionar a cabeça do húmero mais para frente, puxar ela mais para frente, tirar ela da posição que ela está, vai diminuir esse espaço de húmero com acrômio. Diminuindo esse espaço, a gente pode ter pinçamento em bursa, pinçamento em tendão, aí vai ter lesão, impacto subacromial e todo aquele caramba 4. Mas por que isso acontece? Não necessariamente pelo deltoide, mas pelo manguito rotador não estar grudando o húmero, o osso do braço, na sua articulação, que ele deveria estar grudadinho, coladinho. Então, assim, lesões por esforço repetitivo, sempre lembrem disso. À medida que vocês vão aumentando de volume, a gente tem que ter lastro. Tem que ter lastro. Tem que ter histórico. Então, cara, essa é mais ou menos a ideia. Pensem sempre nisso quando for aumentar exacerbadamente o volume. Se não faz acompanhamento profissional, faz. Se pensou nisso, fala com o professor. Fala com o professor. Cara, eu acho que eu tenho quase certeza que no meu caso não foi a natação. Foi um negócio que eu até acho que sei, não convém aqui, que eu fiz um movimento na areia lá, um brincar de uma tartaruguinha, e aquilo lá era um movimento que não estava acostumada, e aí meio que ferrou. Mas a gente, continuando nesse assunto, já passo para você, Fernando. Mas só complementar, a princípio a gente precisa analisar também como é que está a sua técnica no mar, né? Então, às vezes, uma diferença de ângulo que você faz abraçado ou na puxada, se você sai muito do eixo medial do corpo... Peraí. Vamos lá. O que aconteceu aí? Vai nadar aí? Então, normalmente, a abraçada, se a gente já entra muito com o braço aqui, ou mesmo com o tronco girado, um dedão para baixo, a hora que eu vou fazer a movimentação, eu vou ter um giro na cabeça do húmero. Se eu cair aqui, ele está mais estabilizado. Se eu cair mais com o dedinho, ele está um pouco mais solto. Então, tem movimentos. Ó. Aqui, eu vou tentar fazer um esforço maior para subir. Ó, entrei com o dedão aqui. Eu não tenho tanta mobilidade. E, às vezes, estou fazendo força para tentar ir o mais longe possível, melhorar meu apoio. Aqui, eu já consigo um pouquinho mais para melhorar meu apoio. E girando o rolamento de tronco mais o dedinho, eu vou ter um apoio muito melhor, mais fácil para a gente estar posicionando.
Então, assim, vai preservar muito essa articulação. Então, a gente deixa. Então, se a gente entra com o dedão e ainda puxa a braçada aberta, que nem o Matheus falou, eu crio um apoio e a cabeça do húmero começa a sair do movimento correto. Então, imagine você fazendo isso umas 1000 vezes por treino. Então, obviamente, com o tempo você vai criar uma bursite, uma inflamação do manguito, tudo. Então, é muito importante analisar essas técnicas da braçada para você estar melhorando. Então, assim, por isso que a gente não pode analisar meio separado tudo. Sim, sim. Uma coisa vai interferir na outra. Então, assim, temos que ter cuidados em alguns posicionamentos chaves. Outra coisa que é legal... Matheus, espera só um pouquinho. O Caio aqui, que tem a ver com o que ele está falando de braçada já, água salgada gera mais resistência no braço na entrada da mão? Eu acho que o posicionamento da entrada da mão vai gerar resistência em qualquer tipo de água. Aí a densidade da água, de água doce e água salgada, muda um pouco. Então a flutabilidade da água salgada aumenta. Então, mas se você pegar uma corrente muito forte, você vai ter uma resistência maior também. Então, às vezes você entra aqui, a corrente te joga a mão para lá e para cá, então não tem muito que... O ideal é melhorar o máximo possível a técnica da braçada para você evitar qualquer... Sim, até a água fria e a água mais quente também muda a densidade da água. Então, que nem o gelo é denso. A água fervente é vapor, então ela é muito mais ampla. Então, se a água do mar estiver mais fria que o normal, a densidade dela já é diferente de uma água muito mais quente. Uma coisa que é legal falar, que agora já que o Fernando tocou em relação à resistência, sobre essas oscilações laterais, que são muito mais presentes no mar, a gente sabe que hoje, para produzir mais força, detalhe, para o músculo produzir mais força, ele tem que estar na posição mais estável possível. Ou seja, se tem ondulação lateral que instabiliza, ele vai perder um pouco de energia para estabilizar a articulação. Aí ele não vai produzir tanta força nesse movimento linear da braçada como ele deveria produzir, porque ele está gastando um pouco de energia para manter o bracinho alinhado como ele deve ficar. Então, isso, em mares muito mexidos, né, já entrando nesse assunto, se tiver essas oscilações laterais também, aí sim, uma resistência no mar pode ser maior. Mas, como o Fernando falou, a tendência é que em águas doces a água seja mais pesada, mais carregada. Então, muita gente sente mais dificuldade em nadar no rio do que em relação a nadar no mar. É claro, depende da condição que está o mar, né? Se você for nadar, Ali conhece, for nadar em Caiobá ali, na Mansa, ó, chuchu, beleza. Vai nadar em Ubatuba, vai pra galera de São Paulo, então assim, depende muito da condição, mas tem relação sim, tá? Quanto mais estável a tua articulação tá, mais estável o teu músculo tá, ele gasta menos energia para manter, você gasta menos energia para manter o segmento, braço e antebraço e mão naquela posição, e aí você consegue produzir força da melhor maneira possível. Como faz isso? O Ricardinho aqui falou... o Ricardinho comentou aqui, ó, que ele ficou com dor no punho do lado direito no desafio do Leme ao Pontal. Para quem não conhece, são 36 quilômetros. Tive que puxar... Não, entendi. Tive que puxar mais para a direita, estava me jogando para o fundo. A alavanca estava forte do lado direito. Aí são as condições climáticas, né? Então, quando começa a puxar, a maré começa a te puxar muito para um lado, você tem que compensar essa direção fazendo força um pouquinho para o outro lado, né? Então, provavelmente ele teve que ajustar várias vezes a braçada e com isso ele ficou um pouco mais tenso também de estar corrigindo o tempo todo. Então ele criou uma tensão muscular no punho pela dificuldade que ele estava tendo de sentir que estava puxando e ter que corrigir toda hora, de estar posicionando para acertar a linha, né? Para não fugir muito da rota que foi orientada a ele a seguir. Então é importante, por isso que é aquele detalhe que o Matheus comentou, as correntes laterais você tem que estabilizar o máximo possível, tá? E tem uma bagagem gigante de braçadas e movimentos.
Tá? Então não é só uma braçada alongada. Então às vezes você tem que fazer uma braçada mais curta, um giro mais curto. Não adianta às vezes você brigar com a água naquele momento e querer fazer uma técnica bem bonitinha para tentar deslocar. Então às vezes você tem que mudar um pouquinho essa braçada com ajustes, preservando todas as articulações para você o quê? Ter uma resistência mais lá no final. Provavelmente ele sentiu muito isso ali na Barra, né? Na Barra da Tijuca, onde tem a maior índice de correnteza devido a, como aqui vem a costa, aí Rio de Janeiro, aí depois vem aqui Copacabana, aquelas coisas. Então a corrente do sul bate aqui e joga, né? Não é só o vento. Então ele teve que corrigir algumas coisas. Então nesse dia eu estava acompanhando ele, então às vezes ele estava indo embora, eu falei, pô, ele está indo embora, volta para cá. Aí até na live dele eu falei assim, volta para cá, meu, vira para direita. Então realmente, e o cansaço, que nem o Matheus falou, a disfunção. Tá no final, né? Fadiga total, você começa a ter disfunção muscular de todos os movimentos. Então você vai mais no coração do que na técnica. Deixa eu, antes de colocar a pergunta do Caio aqui, o Matheus, não sei se você leu aí, ele é técnico, ele fez uma pergunta aí que eu não sei, já vou ler a pergunta dele. Mas vocês começaram a falar um pouquinho, mas eu queria que um dos dois, de repente, demonstrasse aí justamente que a gente tem que mudar a forma da braçada conforme a condição do mar. Quando eu falo mudar, de repente não adianta querer fazer um nado mais alongado se a condição do mar está cheio de carneirinho, que a gente chama, né? Batendo dos dois lados. Então tem que fazer aquela braçada mais cavucada, sei lá como que vocês comentam. E quando o mar está uma piscininha, aí sim eu consigo fazer o nado mais alongado. Eu acho que Fernando, né, que treina o pessoal, a galera no mar aí também, depois o Matheus complementa. Vai demonstrar aí, demonstra aí. Muito bom. Quando a gente está com o som tá bom? Tá. Então, quando a gente está numa superfície mais lisa, então a gente consegue manter esse movimento por mais tempo. Se a corrente está a favor, a hora que a gente coloca a mão nessa água, a própria corrente vai levar a gente para frente. Então esse apoio vai ser importante. Mas se a corrente está contra, se eu ficar muito tempo nesse posicionamento, o que vai acontecer? A água vai me levar para trás. Então seria o quê? O efeito da escada rolante. Então quem já tentou subir a escada rolante ao contrário, e subir de uma forma devagar, ou subir de um ritmo bem tranquilo, como se fosse uma escada normal, não vai conseguir. Então, para você conseguir vencer aquela resistência, você tem que aumentar o giro da passada até conseguir superar. Então, no mar, que nem você falou nesses carneirinhos, não adianta eu ficar com a mão, porque minha mão vai ficar indo para lá e para cá. Então, eu tenho que achar vários pontos para poder posicionar, mas sempre levando em consideração o seguinte, se eu fizer vários movimentos errados, meu corpo também não vai ter eficiência para vencer essa resistência. Então, eu tenho que acertar o posicionamento, eu posso diminuir a amplitude da braçada. Diminuir a amplitude, diminui um pouco a braçada, então fazer o que a gente fala, uma braçada um pouco mais curta, mais girada. Então, ela vai ser o quê? Uma bicicleta com uma catraca mais curtinha para subir a ladeira. Então, não adianta colocar carga pesada que você vai quebrar e não vai subir. Então, não sei se ficou claro, pessoal. Gostei dessa comparação aí para quem entende de bicicleta, né? Sim. Botar uma catraca aí mais suave para poder passar o mar turbulento aí. Sim. Diga, Matheus. Mas é perfeita a colocação do Fernando. Porque assim, até a gente já tinha iniciado um pouco sobre isso no começo, mas à medida que a gente tenta manter esse braço mais alongado, seria basicamente como não ter tempo para realizar outra braçada. Você vai nadando em esteira, basicamente. Você alonga uma braçada e quando você vai começar outra, você já está para trás. Você alonga uma braçada, então você precisa diminuir essa amplitude, acelerar a frequência de braçada para conseguir se deslocar mais. Então, um grande erro que eu vejo, pelo menos, em nadadores iniciantes, em provas no mar, né, em maratonas aquáticas, não precisa ser nem ser maratona, é querer nadar. E aí falta, às vezes, informação do próprio treinador, falta essa especificidade, esse direcionamento para a natação no mar, é querer nadar do mesmo jeito que ele nada na piscina, em águas abertas. Assim, a gente sabe que não é a mesma coisa, tanto em frequência, tanto em estabilidade, quanto em posicionamento.
é tudo. Triatleta tem aquela velha história que eu sou, né, um pouco, como é que eu posso dizer, um pouco pé atrás ainda com isso, que triatleta não pode bater perna na natação, porque vai Ah, cansar pro pedal. Porra, se a pernada da natação influenciar tanto no teu pedal, cara, não faz o triatlo. tá mal, Pô, né? meu Deus. É. O que você não pode é aumentar a frequência de pernadas achando que a pernada vai aumentar teu ritmo. Aí não. Depois a gente fala da pernada, me veio uma pergunta Vamos lá para legal. frente. Vamos lá para Mas frente. deixa eu colocar a pergunta do Caio aqui para vocês verem se ele fala de luxação no ombro, então ainda estamos no braço. Quem tem ruptura em ambos os lábios glenoidais, que eu não tenho a mínima ideia do que é isso, aumenta a possibilidade de uma luxação no ombro quando aumenta a intensidade do treino de força? Primeiro fala aí, Matheus, o que é lábios glenoidais? O que Os ele lábios tem? Traduz glenoidais, aí. eles são estruturas fibrocartilaginosas Ah, não, que vai, envolvem. legenda, por favor. Tá, o Você está lábio explicando para os glenoidal, teus alunos. ele é uma tampinha de garrafa que Ah, fica na isso. nossa articulação glenoidal, que a gente coloca o húmero ali para O ele que poder é rodar e poder articulação ajudar. glenoidal? A articulação glenoidal é esse movimento aqui, ó, a cabeça do húmero na fossa Ah, glenoide, tá tá? bom. Mas assim, antes de tudo, não sei se o Caio é da área do movimento também, né? Eu acredito que pela especificidade, Caio, É, né? é, Caio conhece. tá, é, Então, é. mas assim, depende do estado em que se encontra, né? Essas rupturas, se elas já foram reabilitadas, é o primeiro ponto, tá? Primeiro ponto. Luxação. Não, a Oi. gente continua. Aê, E aí, tá voltamos viva? aqui. Eu caí, né? Eu caí, enrosquei aqui no meu fone. Ô, Matheus, a gente pode comparar essa tampinha que você falou com uma patela? Se Não assemelha um pouco? necessariamente. Mais ou menos, mas não necessariamente. A patela ela tem uma função um pouco diferente, né? Não, Tanto no não, mas só formato. como uma visualização mais ou menos anatômica para o pessoal entender, que eu acho que a patela Tá. normalmente o pessoal vê. A patela, ela é como se fosse. Para ficar mais fácil, tô com minha identidade aqui. Mas a patela ela é como se fosse um triângulozinho, assim, né? Quase. E ela vai ficar sobre a nossa, a nossa tróclea do joelho ali, né? A nossa dobradiça do joelho. Já os lábios glenoidais, eles são mais internos, né? Onde o nosso húmero vai ficar coaptado ali. Então, assim, aí, cabra, minha garrafinha tá caindo. Então, assim, para dizer que é fácil ter uma luxação, é multifatorial, tá? É multifatorial. Primeiro ponto, como eu falei, depende da situação em que essa articulação se encontra, se a ruptura já foi reabilitada. Tudo bem que ele falou em treinamentos de força, depende do treinamento de É, força, depende da angulação do treinamento de força, depende de qual movimento que ele vai fazer. Mais uma vez, meu ponto de vista, e se eu fosse treinar ele, evitaria pontos de risco, como, por exemplo, pontos de risco, evitar manter este cotovelo alinhado com o ombro em exercícios como supino, por exemplo. Trabalhar muito essa estabilização, buscando essa coaptação, né? Essa coaptação é aquilo que eu falei, de colar a cabeça do húmero lá na fossa glenoidal. Lá. Então, buscar exercícios, movimentos, basicamente. A gente busca, primeiro pensa no movimento, depois de pensar no movimento, busca exercícios que façam esse movimento, que vão trabalhar músculos que realizem esta função que a gente quer. Então, primeira parte, eu pensaria nessa estabilização escápulo-torácica, nessa coaptação do húmero, para daí meter bala. Reabilitou? Cara, reabilitou pauleira, 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 pauleira. Hoje em dia a gente sabe que quanto mais tempo você ficar parado, pior é. Então, o que a gente sempre fala no treinamento clínico aí, para quem acompanhou os meus stories, movimento cura movimento. Então, ficar parado legal. vai me curar? Não.
Vai diminuir a dor? Vai. Você vai tratar na consequência. Mas qual que é a causa disso? Como que eu vou identificar o porquê que você teve uma ruptura? Vamos avaliar. Ah, você tem disfunção aqui. Você tem uma disfunção. Interessante. Você tem baixa mobilidade torácica. Mas a baixa mobilidade torácica... A mobilidade torácica é esse movimento com a torácica, é este movimento com a torácica. Importantíssima essa rotação da torácica na natação. Então, você identifica ali, por exemplo, um nadador que tem baixa mobilidade torácica. Cara, vamos melhorar isso aí. Vamos melhorar isso aí. Porque isso lá na frente, você já pode ter compensações hoje que lá na frente vão te gerar lesões, entendeu? Então, assim, primeiro avaliar. Deixa eu perguntar uma outra coisa que também tem tudo a ver com braçada. Isso eu percebo em mim também. Eu respiro para os dois lados, né? Eu faço direto bilateral. Mas tem algumas vezes que eu vou fazer, sei lá, 5 vezes R2, também nadando no mar, né? Porque depende da onde está vindo a ondulação ou do lado que eu tô. Aí depois eu resolvo respirar um pouco do outro lado para poder equalizar, né? Mas eu percebo que de um determinado lado eu vou puxando, somente na prova da fuga da ilha, como tinha um caiaque para eu me guiar, então eu percebia quando eu respirava pro outro lado, não pro lado que eu estava olhando ele, eu ia desviando da rota, né? Se eu não olhasse para frente, eu ia ser puxado muito mais fácil para um lado. E eu percebo nos meus colegas também que tem algumas pessoas que nadam aqui lá, nada puxando para a direita, nada puxando para a esquerda, né? Isso tem a ver com o cruzar ou não a braçada. Se a gente for um pouco mais certeiro, nadar mais certinho, a gente não tem como ficar zigue-zagueando. É por aí? Meter bala aí, Fernando. Posso falar. Normalmente, como na live que o Matheus falou, todo o corpo tem uma ação e uma reação. Então, se a ação é feita cruzando, a reação do quadril vai ser jogando. Então, se a gente pegar um barco a remo e remar mais do lado direito do que do esquerdo, obviamente a gente vai para um lado do que do outro. Então, para a gente conseguir ir em linha reta, os dois movimentos têm que ser o mais simétrico possíveis, com a força também tem que ser bem igual, para você ir para frente sem entortar. Então, assim, no mar tem que tomar cuidado com essas variações, mas assim, o conceito básico é ação e reação. Então, se a gente cruzar e começar a descompensar o nado, você não vai ter controle do movimento. Então, se você conseguir manter o eixo, sempre o eixo medial, tá? Então, tem aqui como se tivesse um prego aqui que vai fazer isso aqui no giro de tronco e vai evitar que você vai virar para lá e para cá. Então, você tem que ficar o quê? O corpo está aqui, então a gente tem que fazer isso aqui, ó, na natação. Como se fosse um saca-rolha. Então, a gente tem que furar a água. Então, a gente tem que ir girando, furando a água. Se você já tentou abrir um vinho com o saca-rolha mexendo para lá e para cá, você vai ver que você vai destruir a rolha e não vai tirar a rolha. Então, por isso que é importante o quê? Acertar o eixo medial, tanto aqui, tá, como aqui. Então, imaginar que tem um pino aqui que vai da cabeça até lá sair pelo quadril, até em direção aos pés. Então, assim, a gente não pode nem cruzar esse eixo, tá? Nem abrir muito. E na hora de respirar também, a gente não pode puxar, sair desse eixo. Então, a gente tem que ficar mantendo para alinhar. Imagina o corpo humano complementando e concordando. Imagina o corpo humano como a Terra. A gente faz muito mais uma rotação do que uma translação. Então a gente faz mais muito este movimento do que este movimento. Então essa é a ideia. Mantém a estabilidade central. Mantém a estabilidade central e aí os seus segmentos... É como a gente fala, rolar o ombro. Rolamento de ombro sobre o tronco. E não do tronco sobre o ombro. Porque aí senão você vai dançar. Cabeça, a mesma coisa. Braçada cruzada. Se olha muito para o lado também, varia muito. Hoje em dia é mais difícil de identificar, mas quando eu comecei a nadar, já faz uns 20 anos já, olha só. Mas quando eu comecei a nadar, a gente identificava muito aquela galera que nadava, sabe Dancing Days, aquela novela? Que tinha, a galera nadava assim, ó. Você não é dessa época, tá querendo enganar a gente, né, Fernando? Passou, não vale a pena ver de novo, vou assistir. Tá. Mas assim... Vale a pena ver de novo. Mas assim, qualquer Efeito da quarentena. Efeito da quarentena. Qualquer movimento desnecessário, além de gastar energia, primeiro pro segmento que está realizando,
vai compensar. Nosso corpo ele é como se fosse um elástico, assim. Não é assim, mas se você bate no elástico em cima, com ele todo estendido, ele vai tremer até embaixo. Na natação é a mesma coisa. Natação é a mesma coisa. Você dá um peteleco lá em cima, ele vai tremendo. E aí vai desalinhando. E aí você vai gerando arrasto, movimento lateral. E aí vai gerando mais resistência, gasta mais energia. E aí vai. Então é bem por aí. O Fernando explicou maravilhosamente bem. É bem por Aí, aí. só complementando, se você tem uma dificuldade muito grande de respirar de um lado, a coordenação não vai ser adequada. Então, a sua posicionamento e postura também não vai ser adequado. Consequentemente, você vai entortar. Aí, isso vai prejudicar o seu lado bom também. Então, por isso que você está fazendo o mais correto. É treinar 3 por 1, o máximo possível, mas tentando sempre alinhar o corpo, tá? Eu Sempre... acho que a questão é o que você falou, é a força, porque eu tenho que fazer a mesma força de um lado para o outro. E o braço direito normalmente é o mais forte. Quando eu faço o esquerdo, que eu percebo que sai um pouco de rota. Então, tem que prestar atenção um pouquinho mais nessa, manter a equidade aí dos dois lados, né? Pela questão de própria força mesmo. Pede para o pessoal que está junto com você lá no caiaque ou no apoio te filmar várias vezes, né? Então isso vai te ajudar a perceber os movimentos. Então, se você tiver a possibilidade de alguém filmar, então seria interessante, porque aí você vai ajustando, vai percebendo, porque dentro da água a gente acha que está fazendo tudo certo. Mas de fora a gente tem uma outra visão muito grande. Tem uma coisa que eu até pedi pro meu professor, pro Sidney, né? Ver para mim, porque é um drone, mas uma coisa que me incomodou nesses filminhos de brincadeira, não na aula, o povo, que eu parece que eu tô largando a mão, sabe? Parece que eu tô socando a água assim. Falei, nossa senhora, eu não tinha noção que eu largava tanto. E aí depois disso eu comecei a ficar mais consciente e entrar, né? Mas assim, no automático parecia que eu não sabia por que eu estava fazendo aquilo. Pensando em função muscular, quando você vai entrar com o braço na água, se você não entra furando a água bonitinho lá, tem que ser dedos primeiro, fura a água, alonga a braçada, e daí vem puxando, pipipi, popopó. Se você entra batendo na água, já gerando resistência onde não tem que gerar, é a mesma lógica que o teu braço estar acima da cabeça aqui. Se você entra com essa entrada mais polegar para baixo, que é muito usual, que muita gente usa, não tá errado não, tá? Ninguém precisa comentar aí que tá errado, só tô comentando uma situação tua mesmo, tentando fazer uma análise que tua. Então, esse posicionamento em rotação interna deste húmero, deste braço, a gente já diminui a amplitude, o espaço subacromial. Só você fazer o teste na tua casa. Roda internamente e eleva o braço acima da cabeça. Agora, roda externamente e eleva o braço acima da cabeça. Provavelmente, polegar para fora. Primeiro, polegar para baixo e eleva o braço acima da cabeça. Beleza, polegar para fora e eleva o braço acima da cabeça. Qual dos dois teve mais amplitude? Posso estar errado, agora vamos ver. Ó. Mas assim... Sei lá. Mas eu acho que é um pouco mais fácil de entender. Seguindo isso que o Matheus falou, eu acho que é assim. Dá para ver aqui, ó, no posicionamento. Então, se eu tento manter o polegar para baixo e tentar avançar meu braço, eu vou ter uma amplitude aqui. Se eu colocar a palma da mão como se fosse profundo e tentar levantar mais o braço, ele vai dar mais mobilidade. Se eu colocar o dedinho para cá e tentar levantar mais, eu vou ter muito mais amplitude no movimento. Então, se eu colocar o dedo, se a gente entra com a braçada aqui, eu limito esse espaço articular e diminuo minha mobilidade. Se eu coloco a palma da mão aqui, eu tenho um pouco mais de mobilidade. Se eu coloco o dedinho aqui, eu tenho um pouco mais de mobilidade. Então, isso é importante na hora que a gente vai fazer o trabalho da abraçada. Ela vai relaxar, vai preservar mais a articulação. Porque essa posição em rotação interna, ela, como eu falei na live passada, ela já coloca esta articulação, esse espaço subacromial, que é do acrômio, esse ossinho aqui, com o húmero, ele já diminui esse espaço.
E aí, diminuindo esse espaço, voltando lá para o começo da live, a gente pode aumentar os riscos de ter um pinçamento, aumentar o espaço subacromial, aí você vai pinçar a bursa, tendinite, exatamente. E aí fica machucando, 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 machucando. Então, esse posicionamento, quando você entra na água, tá? Você entra na água, polegar para baixo, rotação interna, você está numa flexão de ombro. Já está diminuindo esse espaço consideravelmente. Depende do teu tipo de acrome, tá? Para ficar mais fácil, a gente tem que lembrar que nós temos 3 tipos de acrome. Então, para a gente ver como prescrever treino não é tão simples assim, tá? Não é tão simples assim. Tá bom, a gente já acredita que vocês são importantes para a gente. Pode deixar. Mas, valorizando o peixe. Mas assim, então, você entrar surrando a água, nossa, surrando é paranaense, hein? Você entrar batendo na água, entrando, fazendo força logo na entrada, você já está numa posição desfavorável. Você ainda quer gerar força para essa articulação, então aí a gente já começa a pensar em posições de risco potenciais lesivos para determinadas articulações. Isso vai te gerar uma lesão? Sei, mas é bom evitar. É bom evitar. É bom evitar. Então, galera, e também para isso tem que ter cuidado com a recuperação da braçada. A fase aérea da braçada é importante também. Porque se você já não deixa o cotovelo um pouco mais alto, ou evitar que o cotovelo, a hora que passa pela cabeça, já caia. Então, às vezes, essas suas pancadas que você está tendo na água, você pode estar fazendo o quê? Você está girando, você está puxando, mas só que aí você já está visualizando a mão no movimento, né? Em vez de usar o cotovelo no movimento, você está, às vezes, visualizando a mão no movimento. Na hora que você faz isso, praticamente o que? A braçada já vai cair aqui, ó. Aí você vai cair com o braço e o antebraço. Então pode ser essas pancadas que pode estar acontecendo. Então o ideal é, na hora que você terminar a braçada, você o quê? Pensar no cotovelo, tá? Não tanto na mão, que aqui, ó, aqui você pode relaxar. Então, que nem o Matheus falou, o ombro... Vai deixar o cotovelo levar. O ombro e o cotovelo são os apoios principais desse movimento, não é, mano? Entendi. Então, girou aqui, ó, girou o tronco. Se eu girar o tronco e puxar o cotovelo, minha braçada já veio. Minha braçada já veio, é só eu continuar o braço, o movimento ele vai terminar na frente. Então, se eu, nesse meio do caminho, pensar na mão, ó, meu cotovelo já era. Aí eu vou bater. Aí, já que você colocou esse ponto, a importância da técnica, né? Dos nados técnicos, não é nado técnico, que é da técnica mesmo, né? De você fazer técnica. Um ponto legal. Alto. Um ponto legal que às vezes não é, assim, eu não entendo nem como uma técnica. Eu uso como uma dica visual mesmo. Quando você for fazer a respiração, principalmente pessoas que fazem a bilateral, né, que fazem R3, R5, R7, enfim, aí vai, todas as ímpares que você vai alternar ao lado. É na hora de apoio de braço que você vai respirar, como o Fernando falou, não somente não pensa na mão, mas olha lá no cotovelo. Direciona teu olho. Legal. Se você está enxergando teu cotovelo alto, cara, ele está subindo. Ele está subindo. Então, olha, pense, você vai apoiar a cabeça e vai olhar lá o teu cotovelo. E aí alonga lá na frente. E alonga lá na frente. E assim vai. E assim vai. Porque você perder esse controle, como o Fernando falou, você vai bater na água, gera mais resistência, freia o movimento, teu ombro já não está numa posição favorável. E sabe o que é o pior? Você faz isso num treino, que não é o teu caso, mas você faz isso no treino, como? O palmarzão vermelho da Speedo lá. Ó. Aí, meu amigo, aí é um abraço. Aí é só abraçar o fisioterapeuta, ligar pro convênio médico. O Rafael acho que tá na live aí, já pode ir lá conversar com o Rafael. O Rafael que eu fiz a live com ele. Acho que eu reconheci quando ele entrou. Vamos descer? Vamos descer, porque senão a gente fica aqui e vamos falar um pouquinho de tudo. Matheus, que nem você falou do apoio na hora da respiração, né? Então, o movimento mais correto é a gente chegar quase a uma pegada dupla, né? Como assim? Espera abraço. Fala aí. Então eu tô aqui, eu tô apoiado. Eu respirei aqui, esse braço de apoio, ele tem que ficar o máximo de tempo possível à frente. Enquanto a abraçada está vindo, ele está mantendo. Quando estiver bem próximo, aí eu começo a fazer o quê? Ó?
a mudar o posicionamento, essa mão vai indo para frente, enquanto eu continuo girando, aí eu tô tendo apoio, Olha o tá? Fernando Sim, Se fazendo, eu antecipar esse movimento, vai acontecer o quê? vai Eu afundar. vou cair. Aí sim. a abraçada vai ficar totalmente Caçando para baixo. borboleta. Fernando, você pode continuar Exatamente. fazendo movimento só para a Então, às galera, vezes, eu gosto de orientar o já que você já pessoal, estava na hora que longe. for fazer a tração, o início da movimentação, é o momento de iniciar também a virada da cabeça. Que é essa mão que vai gerar o apoio para a gente ter o quê? O local, o apoio é essencial para a gente manter esse posicionamento por mais tempo. Porque se eu perder esse movimento e começar a tirar a braçada para depois virar, eu já caio naturalmente. Exatamente. E esse movimento que o Fernando fez, até encheu o saco falar para ele continuar fazendo, mas assim, esse movimento é perfeito, porque aí a gente já consegue visualizar 3 pontos que a gente falou. Cotovelo alto, na saída, na fase aérea, a entrada da mão, alinhando o segmento mão e ombro. A gente consegue ver espera-braço, Espera rolamento abraço, que é outra ombro. técnica. Ah, Cara, é claro que na espera-braço a gente faz muito forçado. Mas por quê? Porque é uma é, técnica. É é. uma técnica. A gente faz forçado mesmo, faz forçado. E essa questão de acelerar a braçada, você acelera, você perde o braço de apoio, você encurta a tua braçada. Encurtando a braçada, teu corpo começa a cair, o que você faz? Acelera a pernada. Cara, compensa muito na pernada, para o teu corpo não cair. E assim, você não vai ter apoio, você não tem braçada. Eu sempre falo isso. Se você não tem apoio, você não tem braçada. Você não respira direito, você afunda, você acelera a tua finalização. E daí a gente já joga, vamos descendo, vamos descendo. Vamos lá pro cotovelo. Encurta a finalização, cara, finalizar é o plus da natação. Pense comigo, você já fez toda a força para entrar. É claro, tem a resistência da água, mas o natural é que o quê? Que você estenda tudo lá no final. É o natural do movimento. É a inércia própria do movimento é essa. Então, se Uhum. você interrompe essa extensão de cotovelo, se você interrompe este movimento aqui e daqui você já tira e inicia, cara, você perde muita eficiência. Você vai ter que fazer muito mais braçada para se manter naquele ritmo. Aproveita, cara. Se joga na natação, aproveita, aproveita. E faz completo, né? Já que É, tá ali, vai é. embora. Vamos para as pernas. E aí, assim, quando eu treinava muito em piscina, que você Não consegue esquece do enxergar quadril, hein? até o quadril, mas tá bom. Deixa eu falar das pernas, quadril no meio que. Vai juntar no que eu vou falar agora. Vou falar mal dos meninos. Falar mal não, né? Mas assim, ficar puta da vida, porque, desculpa a palavra aqui, mas o professor pediu para não bater perna, vocês sempre batem perna, né? Porque daí, se vocês não baterem perna, o quadril de vocês, o eixo de gravidade é lá embaixo, ou seja, quem não tem uma boa estabilidade na superfície, cai geral, né? Homem com perna cruzada ou com aquele elastiquinho na perna. Então, a maioria dos homens, quando pede para fazer não perna, pelo menos dos que eu me lembro, primeiro que não gosta de perder da gente, né? Aí fica do lado da raia lá, ficava. E Tá aí puxando mais. bate perna. Então tem essa questão também do eixo de gravidade aí, né? De vocês serem diferentes do nosso, então a perna acho que afunda com mais facilidade. E então eu acho que aí tem a ver já com o quadril, né, Fernando? Você pode comentar um pouquinho dessa questão do eixo de gravidade aí da diferença também. Entre os homens e as mulheres, o que acontece? Tem a parte fisiológica, tá? Então a mulher tem muito mais densidade de gordura do que o homem. Então o homem é mais denso do que a mulher. Então, obviamente, a flutuação da mulher é muito maior do que dos homens. Então, o que a gente brinca ou meio que ajusta, normalmente o centro de gravidade do homem é mais próximo da parte superior devido à caixa pulmonar, o pulmão, que vira uma boia. A mulher, além do pulmão, ela vai ter a gordura do quadril, vai ter os seios, vai ter o útero, vai ter um monte de coisa. Então, ela vai ter o quê? O centro de gravidade dela é um pouco mais baixo. Então, para ela manter a perna mais alta, é um pouco mais fácil do que os Mais homens. fácil. Mas, Uma se coisa que você começa a trabalhar um domínio corporal, então,
trabalho de core, trabalho de posição, de postura, de equilíbrio, trabalho respiratório, você consegue boiar também. Só que assim, pessoal, realmente, normalmente o homem tem muito mais dificuldade em manter esse core, essa posição mais efetiva. Quando eu passo o pessoal perna cruzada, realmente os homens têm muito mais dificuldade. Aí eles têm que aumentar um pouco o ciclo de braçada, a velocidade para aumentar esse deslize, né? Para a própria água ajudar a manter essa perna mais alta, que se ele nadar devagar, ele vai puxar. Então, se a gente nadar um pouco mais rápido, a própria resistência da água vai manter essa perna mais alta. Então, tem essa diferença fisiológica muito grande entre os homens e as mulheres, né? A quantidade de porcentagem de gordura no corpo. E o centro de gravidade é um pouquinho, não é totalmente igual. Então, ela muda alguns centímetros, mas isso aí faz muita diferença ali na frente. Então, o homem adora usar duas boias. Só um pouquinho. Então, pelo que eu entendi... Só um pouquinho, Matheus. Então, pelo que eu entendi da tua fala, Fernando, nesse caso, não que para a mulher não seja importante, também, mas se o homem trabalhar mais o core, ele consegue se estabilizar melhor do que se a mulher não fizesse nada, por exemplo. Na realidade... Vai entrar um pouquinho em vantagem. Não, na realidade, o core em si, ele vai ajudar bastante, mas a gente tem que pensar desde o início. Então, se às vezes ele já vai tendo essa dificuldade, ele vai fazer mais força, vai ter disfunção dos movimentos, aí ele vai deixar cair mais baixo. Então, se ele tiver uma boa técnica de nado, ele vai conseguir manter essa perna também mais alta sem fazer tanta força. Então, assim, não é só o core em si. Então, se a técnica não for adequada, ele não vai conseguir manter essa perna. Ele pode ter o core mais forte do mundo, ele vai afundar do mesmo jeito se não tiver técnica. Entendi. Diga, Matheus. Não, tava brincando que eu falei que os homens geralmente adoram usar duas boias, né? 2 pull boys. É sempre assim. E mesmo assim com as pernas. E mesmo assim, mas complementando o que o Fernando falou, não somente a questão fisiológica, né? Essa questão mais natural de homem e mulher. Até acúmulo de massa mesmo. Homem geralmente tem preferência, né, por treinar membros superiores. Então a gente aumenta esta massa em regiões superiores, peitoral, costas, braços. Consequentemente, o centro de gravidade vai ser mais alto. Mulheres geralmente gostam de treinar mais membros inferiores, ficar com bundão, com pernão. Então, consequentemente, para o equilíbrio das massas no corpo, o centro de gravidade vai ser mais baixo. Então, assim, é importante, eu sempre falo pra galera que não vai nadar, eu falo, cara, você tem que sentir o ventinho na bunda quando nada. Se você não tá sentindo o ventinho na bunda, tem uma coisa errada. Você tá afundando. Claro que não é bem por aí, né? Você não precisa também ficar com uma hiperlordose ali que a gente fala. Mas assim, o mínimo de flutuação desse quadril, dessa pelve, você tem que ter. Porque senão, mesma coisa da cabeça, vai gerar arrasto e aí vai embora, vai pra frente. E tem aquela questão, vou descendo já para pernada, porque assim, eu sou aquela que na piscina, mas na piscina eu detestava, preferia fazer 800 de braço do que 200 de perna. Então, eu não, mas eu bato bem a perna, eu vejo nos meus vídeos assim, eu tenho uma boa, acho que, pernada. Mas há pouco tempo, vamos dizer assim, que eu me conscientizei, porque eu acho que eu nunca fiquei pensando muito, tão no automático, e agora aumentando as distâncias, que se eu quiser dar uma descansada, economizar energia, eu para diminuir ou não bater perna. Eu não sabia disso, que na verdade... E aí que eu comecei a me tocar. Quando eu estava na piscina e fazia, sei lá, faz 800 de braço aí com o pull boy, você consegue fazer R5 muito mais fácil do que você ficar nadando R5 batendo a perna. E aí eu comecei, até começar a se conversar e aí eu comecei a entender um pouquinho. Conta um pouquinho aí dessa economia de energia se a gente não bater perna, mas como funciona tudo isso que eu falei aí, vocês entenderam bem. Bom, acho que o primeiro ponto a avaliar é o ponto fisiológico, né? Perna, como ela parte da articulação coxo-femoral, que é ali do fêmur até a articulação do quadril, você tem muita massa envolvida ali, mas muita massa envolvida. Você não vai usar todos os teus, né, de maneira dinâmica, você não vai usar todo o teu membro superior, você não vai fazer todos os movimentos de peito, você não vai fazer todos os movimentos de ombro, quando você trabalha abraçado.
Você vai trabalhar de uma maneira isométrica, uma maneira de orelha seca lá ajudando o movimento. Mas a perna, você faz uma flexão e extensão de quadril. Flexão e extensão de quadril com mínimas flexões e extensões de joelho. Então, são 2 membros. Os membros inferiores são muito grandes. Eles representam muito o nosso corpo, então você gasta mais energia mesmo. Você vai gastar mais energia e isso vai afetar o nado como um todo. Mais uma vez, a gente precisa entender essas questões de compensações durante o movimento, sabe? Por isso que eu sempre falo, voltando ao assunto do triatlon, a Ali já fez triatlon, então ela sabe como é que funciona, sobre a questão da pernada, que a galera fala que triatleta não deve bater perna. Não é que não deve bater perna, o que não pode fazer é como qualquer outro nadador de água aberta, se agarrar na perna para aumentar o ritmo. O nadador tem esse pensamento, né? Quando muita gente nada com o pé de pato, se não tem uma boa abraçada, se não tem um bom controle, nada é melhor de pé de pato do que com palmar. Então ela pensa que a pernada é mais eficiente para aumentar o ritmo do que a abraçada. A gente sabe que não é bem por aí que funciona. Além de que, se você se agarrar na pernada, vai prejudicar a tua abraçada, prejudica o teu ciclo respiratório. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração de uma questão mais fisiológica, né? E jogando a biomecânica também, claro, se você manter partindo a pernada do teu quadril, o pezinho de bailarina lá, né? Essa plantiflexão do tornozelo, esse pezinho de bailarina, por que que a gente tem que manter já descendo para o pé? Porque a gente aumenta esse braço de alavanca. Aumentando o braço de alavanca, mais produção de força. E por aí vai. Então, assim, fisiologia, biomecânica, anatomia. Tudo uma coisa complementa a outra. Legal. Que a gente pode também estar puxando, no início da natação, normalmente o pessoal aprende a propulsão de pernas, né? Então, no aprendizado da natação, a propulsão de pernas. Isso. E se for passado de uma forma e pular fases desse movimento, então muitos nadadores vão ter dificuldade lá na frente de entender esse movimento. O que o Matheus colocou foi assim brilhante aí, porque realmente a musculatura da perna eles são considerados grandes músculos. Então é um músculo muito grande, onde ele vai demandar muita energia, muito gasto de oxigênio, muito gasto energético. Então, se você vai fazer que nem se a gente pensar na seletiva dos 10K, praticamente eles não bateram perna de uma forma intensa até faltando 200 metros. 200 metros, o Cachorrão e o Alain do Carmo começaram a debulhar, não só eles, todo mundo. Mas é porque eles economizaram energia. Se eles tivessem batido perna desde o início, eles não iam aguentar nem estar ali perto. Então, assim, você tem que economizar energia e usar essa energia quando realmente é necessário. E, que nem o Matheus comentou, a gente tem um movimento coxo-femoral, né? Não sei se dá para ver. Dá para ver? Dá. Tá? Então, a gente tem que imaginar o quê? A musculatura vem toda aqui e aqui está a cabeça do fêmur. Então, o movimento é daqui de cima, como se fosse um caminhar. Então, se eu tenho a perna muito tensa, não é eficiente. Se eu também deixo muito relaxada, eu não tenho um apoio aqui para movimentar a perna de forma correta. Então, é importante, além dessa posição biomecânica, você também tem essa consciência que o movimento parte dessa região coxo-femoral. Então, é esse movimento que a gente tem que fazer. Então, se a gente olhar o batimento de perna, a pessoa acaba rebolando levemente, né? Então, nas mulheres é muito mais fácil perceber quando elas caminham na rua, porque ela tem um quadril. Então, você vê que elas rebolam. Mas é o deslocamento, né? É o equilíbrio, desequilíbrio, equilíbrio, desequilíbrio. Então, na natação também tem um equilíbrio e desequilíbrio no movimento. A diferença é que a resistência que o Matheus falou é feita toda nesse braço da perna. Então, que nem a gente brincou aquela vez, se a gente flexionar muito, a gente vai ter pouco local de apoio para o empuxo, diminuindo essa propulsão. Então, se a gente melhorar esse trabalho aqui, mais alinhado, com o pé mais alongado, então a gente vai aumentar essa área de empuxo, consequentemente melhorar a propulsão do nado. E é isso que você falou, né, igual o pessoal na seletiva lá, você percebe que os nadadores, principalmente os profissionais, eles parece que não bate perna, né? Parece que só movimenta, assim. Exatamente o que o dedinho tá fazendo, assim. Isso é uma...
é treinado assim, é uma técnica Sim. que justamente para você, o que você falou, para economizar energia e eles conseguirem dar o gás no final. Como a respiração também dá para você passar educativos de pernada, né? Então, 6 ciclos para uma respirada, 3 ciclos para uma respirada. Então, isso é treinável. Então, você vai criar uma bagagem intelectual muito grande e na hora que você for exigido, você vai o quê? Automaticamente o corpo ele vai reagir. Então, por isso que Legal. quanto mais técnica você trabalhar, mais o uso da técnica nas fases, nas áreas de treino, A1, A2, A3, Uhum, você também vai evoluir no final. Então não adianta eu só nadar com boa técnica no A1, que é o ritmo um pouco mais tranquilo, e uhum. perder totalmente essa técnica no final. Então a gente tem que Aham, evoluir tudo. A1, A2, A3, com técnica o máximo possível. tá. E indo para os pezinhos lá, né? Porque você, lógico, a gente sabe que é errado, né? A gente, igual o Fernando já falou, o joelho dobrado, né? A gente não está fazendo ciclismo embaixo d'água, agora o pé. A orientação é que realmente fique, pode aparecer um pouquinho para fora, não pode ser totalmente submerso. Qual que é a orientação aí para o pé mais correto? Quer que eu Vai toque, lá, Matheus? Matheus. O Matheus ou eu? Tanto faz. Tanto faz. Bom, primeiro ponto que a gente já comentou um pouco antes, complementando do joelho, sobre Pé de posicionamento na bailarina. flexão plantar, que é aquele pezinho de bailarina mesmo. Tá? Aquele pezinho de bailarina, por quê? Porque ele vai aumentar a área de apoio, consequentemente aumenta o braço de alavanca, e assim a gente tem uma maior produção de força durante o movimento. Né? Ponto 1. Sobre o sair o pé da água, eu posso começar, e o Fernando pode complementar também por completo, Uhum. sobre o pé inteiro sair da água, não somente um pouquinho dos calcanhares, como muita gente fala, né? Como é mais usual, como é mais ensinado. Primeiro ponto é a resistência também, essa resistência externa. Que assim, parte da premissa dos movimentos desnecessários. Porque, cara, é um movimento que não vai te ajudar em nada na natação. A pernada ela tem que ser submersa. A pernada ela tem que ser submersa. É uma propulsão. Você já viu um navio? Totalmente? Mais ou menos. Mais ou menos, porque a tendência é que quanto melhor a nossa pernada seja, a gente suba mesmo. A gente fique mais rente à água, para ficar mais fácil. Mas assim, totalmente não, porque senão a gente ia ficar com a perna afundada, daí ia cair o quadril e todo É, aquele movimento. porque eu tô Mas, imaginando umas espuminhas. Eu sei que eu faço bastante espuminha pra fora, mas eu sei que eu não fico com o pezão todo pra fora. então, Mas eu lembro das mas espuminhas minha, o Arthur Pedrosa, que é, né, o Fernando já viu, ele bate muito a perna, dá pra ver a- as espumonas que ele faz, e nada pra caramba, tem uma força de propulsão enorme. É, tem que prestar atenção no meu pé, agora eu não sei. que essa posição, essa pernada, ela, primeira propulsão, um dos pontos que é legal, que a gente trabalha muito a pernada, a gente faz o famoso feijão com arroz, né? 50 pernas, 50 técnica, que é o que todo mundo faz, 50 pernas, 50 técnica, quando não estamos em fases tão específicas assim. Então a pernada, ela, ponto 1, ela vai ajudar nesse posicionamento do corpo. Ponto 1. Uma pernada boa ajuda no posicionamento do corpo mais retinho possível. Por quê? Se a gente desalinha membros inferiores partindo lá do pé, a gente tem oscilações no movimento. E aí, mais uma vez, oscilações, movimentos indesejados, forças desnecessárias, gás de energia e menor eficiência no nado. Então, não tirar muito, porque a gente faz uma força. A natação ela tem uma doideira que a gente chama de que a natação é um dos poucos esportes que não tem a fase excêntrica do movimento. O que seria a fase excêntrica? Ela não tem essa fase de acúmulo de energia, basicamente. Você faz a força para baixo, faz a força para cima. Faz a força para baixo, faz a força para cima. Faz a força para baixo, faz a força para cima na pernada. Então, se você tira para fora, cara, você já tentou levantar da água, fazer um agachamento? É a mesma lógica. Mergulhar tudo e levantar, é claro que, né, o Sim, impulso vai te sim. ajudar um pouco. Mas fazer força mesmo para sair da água, porra, é um absurdo. Então é a mesma coisa, você vai gastar a energia desnecessária. E aí, o Fernando pode complementar. Sabe que eu lembrei da minha série? Eu também fiz nado sincronizado, hein? Até competi aí em Curitiba. Aí eu Então, tô lembrando da força que faz para sair fora d'água. Aí, lembrei. Que a gente tem que pensar que a superfície ela tem uma tensão superficial, né? Então aqui embaixo ela tem uma resistência, aqui fora tem uma outra. Só que assim, até vencer essa resistência, você tem que quebrar essa barreira. Seria como se fosse um foguete passando na atmosfera.
Então ela vai ter que ter muita força, muita força, muita força. Quando sai da atmosfera terrestre, qualquer forcinha que ele fizer, ele vai bem longe sem ir contínuo e vai embora. Então até chegar nessa atmosfera mais rarefeita, tem que ter muita força. Então isso que ele falou se a gente fica tirando o pé toda hora da água, é desgaste energético à toa. E fora isso, é o seguinte, ação e reação. Aonde a gente vai ter uma reação maior? No ar ou na água? Então é na água. Então assim, então a reação é o quê? Na água. Então não tem reação propulsiva. Não tenho reação propulsiva, né? Então aqui dentro da água eu tenho uma reação propulsiva muito maior do que fora da água. Então se a gente pensar bem naqueles barcos voadores, eles começam aqui e para ir o mais rápido possível, conforme a velocidade vai indo, aí eles vão só ficando só uma pontinha na água. E às vezes nem tocam. Então isso aí, porque aqui em cima não tem resistência, por isso que eles ganham velocidade. Se ele tentar fazer isso aqui embaixo, ele não vai ter a mesma velocidade. Então é isso que a gente tem que estar atento. E o que ele comentou foi a mesma coisa. Então se a gente tem um movimento de perna sem o trabalho correto do coxo femoral, e a gente começar só a flexionar a perna, então a gente vai ter esse movimento aqui que vai, além de brecar aqui embaixo, vai fazer essa força desnecessária. Então o movimento mais correto e o mais alongado possível é desde a coxa, com o trabalho de toda a perna. E por que o uso de pé de pato assim, eu na verdade eu não sei se é coisa de, falando agora que na época eu nadava em piscina aqui, mas assim, eu me criei em Curitiba, aprendi a nadar em Curitiba e eu não usava tanto pé de pato, não sei aí em São Paulo, Fernando. Mas assim, na escola que eu me criei praticamente, a gente fazia uma série ou outra de pé de pato. Aqui no Rio, eu vi o pessoal fazendo a aula inteira de pé de pato, e o pessoal, igual o Matheus falou, até se sente mais seguro, né? Tem aquela coisa, o pessoal vai de pé de pato, porque nada mais rápido, não sei o quê, mas que eu não sou muito amiguinha do pé de pato, porque eles só me machucam. Até tenho, mas eu ponho só para cortar meu pé. O pé de pato, afinal de contas. Me convençam que é bom eu usar de vez em quando. Pé de pano? Pé de pano é do pica-pau, né? Pé de pato. Matheus, quer começar? Eu termino? Eu começo, você termina? Pode começar. Vamos para encerrar nossa live aí com o pé de pato, vai? Temos que pensar na seguinte forma. O nosso pé tem um tamanho. Com a nadadeira, aumenta o tamanho. Consequentemente, aumenta a alavanca, o braço de alavanca e aumenta a propulsão. Sim, aumentando essa propulsão, a gente vai conseguir elevar a perna com mais facilidade. Tá? Então tem algumas nadadeiras, alguns pés de pato que tem algumas variações. Tem aquela que você veste inteiro, então ela diminui um pouco, então ela tem que ser um trabalho um pouco mais técnico que a gente fala. E tem aquela que você coloca só, tira atrás, ela aumenta bem essa área de propulsão, então você vai aumentar. Então seria comparar você calçar 33 ou calçar 46. Então quem vai ter com o mesmo... Opa, deu uma travada lá. Oi, travou, Fernando. Travou? Fernando, agora voltou. Voltou. Então calçar 33 com 46. Então a área de resistência vai ser totalmente. Então, se a gente tiver a mesma força, mesmo movimento, mesma técnica, quem calçar um número maior pela área de resistência, de empuxo, pelo braço da alavanca, vai ter muito mais eficiência no nado do que quem calçar 33 com a área menor. Só que daí chega na competição, não pode pé de pato, né? E aí as pessoas se ferram. Exato. É por isso que eu falei na live. Pode falar. Pode falar. Não, porque a nadadeira também é importante para você perceber toda a movimentação muscular, todo o grupo muscular que você está atuando. Tá. Então, se você aumenta a resistência, aumenta a força e o movimento, então você tem uma percepção. Então, além de ganho de força, ele também é técnico para você entender como é que funciona o corpo em si, né, o movimento em si. Então, dá uma boa percepção. Então, quem trabalha muito flexionado, a perna que tem muita dificuldade, a hora que ele usa uma nadadeira, ele vai melhorar isso aqui. Tem que corrigir, né?
Aí vai Tá. melhorar a percepção. É por isso Isso que até o Fernando concordo. comentou que iniciantes também é muito comum usar o pé de pato. É por isso que vai muito essa percepção. Porque, cara, pernada não tá legal. Por isso que a gente sempre fala que a pernada ela é um educativo. A pernada ela é um educativo. Isso é inevitável. Ela é um educativo. A gente coloca o pé de pato para a pessoa, primeiro ponto, ter essa percepção de como tem que estar o movimento, a posição do pé dela na água. Tem gente que nada com aquele pé apontado, os dedos apontados para frente, assim, né? Para baixo e não para trás. Não é muito difícil de encontrar pessoas assim. E aí, você pode usar o pé de bailarina, mas aos poucos o pé da pessoa vai voltando ao normal, porque a pessoa às vezes tem aquela tensão, aquela região mais rígida, mais tensa mesmo. E aí o que a gente faz? Joga o pé de pato. Primeiro, para alongar essa região, o pé de pato também é um auxílio, né? Para alongar essa região, fazer um alongamento durante o treino. E segundo, para melhorar esse posicionamento. E aí, é claro, melhorou o posicionamento, melhorou o apoio, braço de alavanca. E uma coisa que é legal, que é por isso que eu falei na live passada, que o melhor treino de força, melhor não, né? Mas o treino de força, se você não tem como fazer um treino complementar e você já é muito bem treinado, você já tem muito lastro, o treino de força mais específico que você pode fazer é palmar e paraquedas. Palmar e paraquedas. Porque o palmar ele vai necessariamente também aumentar essa área de contato. Você também também vai produzir mais força, só que também para produzir mais força, você também vai ter uma resistência maior, maior área de contato, também vai ter uma resistência maior. E a gente consegue entender o porquê de, em alguns movimentos, tanto com o pé de pato, tanto com o palmar, a gente consegue produzir mais ou menos força durante o movimento na natação. Porque existe uma maneira mais fácil da gente produzir mais força, que é aumentando o braço de resistência ou aumentando a alavanca. E aí se faz porque o uso de materiais. Quer fazer mais força? Quer trabalhar mais? Coloca pé de pato. Quer fazer mais força? Coloca o palmar. Ou quer fazer força mesmo, força de deslocamento? Mete o paraquedas lá atrás. Paraquedas. É. E aí vai, cara. Isso é especificidade pura mesmo. Especificidade pura da natação. É isso. Bom, você já respondeu um pouquinho, mas se você quiser complementar, voltando lá só para o braço, porque o Caio perguntou do palmar, já que a gente falou então Ai, perdão. do, do ai, O, já que a gente falou do pé de pato, vamos falar do falar palmar. do palmar um pouquinho mais. O palmar, além de ser utilizado para ganho de força, ele também pode ser um grande equipamento que ajuda na técnica, né? Então, muitos usam o palmar e colocam a borracha aqui. Por quê? É muito mais fácil. Mas se eles nadarem e usarem o palmar só com o apoio do dedo, não usar mais essa parte aqui, que é o apoio do punho, vai ser o quê? Além de aumentar a resistência e a força, você vai ter uma percepção de se a sua abraçada está correta. Porque se você fizer uma abraçada errada, o palmar ele vai começar a dançar na sua mão. Se você tirar a abraçada antes, ele vai sair da mão. Então, quando vocês forem usar o palmar, não usem essa parte aqui. Então ele vai ser, além de um ganho de força, ele vai ajudar muito na técnica. A propriocepção do palmateio, da puxada. Então, se eu entrar a mão aqui, tem alguns palmares que tem até uma quilha. Então, se você entra errado, a abraçada cruza de uma vez, né? Então, a gente tem que sentir o palmar na mão, não pode segurar, tá? Então, assim, ele tem que ficar o máximo possível na posição correta. Então, se eu tiver uma abraçada errada, ele vai começar a dançar muito na sua mão. Então, é um ótimo equipamento para corrigir braçada também. Eu estou lembrando agora, não sei se você viu lá atrás, quando eu fiz uma live com o Ciro Delgado, né, que foi Sim. ex-medalhista olímpico, aí eu lembro que ele comentou que na época ele mesmo meio que criou lá, ele botava um negocinho que não era com a mão, na mão assim, para justamente ele fazer a abraçada correta e não tem o apoio do palmar, né? Aquilo lá realmente não soltar. Então era uma forma que ele achou E adaptou, né? de fazer o apoio. Então, colocou uma pergunta do uso da prancha, né? Então, provavelmente, a gente já fez muitos movimentos usando a prancha aqui, até para fazer o início de braçada, fazer um trabalho de força e percepção. Então, mas tem que ter lastro para fazer isso, que nem o Matheus falou, que ele vai aumentar muito a
Então, se a gente colocar uma pranchinha aqui, a gente vai ter que ter muito lastro no movimento. Vamos lá. Vai ter que ter muito lastro no movimento para você fazer corretamente, tá? Mas, normalmente, quando a gente usa a prancha aqui, ou aquele que tem um equipamento que é o 8, que a gente coloca aqui, que trava, que você enfia a mão, coloca aqui, ele acaba travando. Então, é para ter essa percepção do movimento no antebraço. Então, a gente, que nem a gente falou, não é, o corpo é uma coisa única. Então, a gente tem que pensar que a gente está puxando aqui, mão, antebraço. O antebraço também ajuda você a tracionar o corpo para frente. Então, a gente às vezes brinca até para fazer força, até fazer alguma coisa, mas assim, colocar de forma lúdica, mas também dá para usar como percepção do movimento do antebraço, né? E muitas vezes que a gente fala, a gente está com o palmar aqui, então a gente pode nadar, tirar o palmar, virar ele e segurar. A gente pode colocar só o dedo aqui, então a gente muda também totalmente a execução que o palmar teria a função primária dele. Então a gente começa a mudar o jeito para você ter percepções no movimento, né? Então ele dá para trabalhar bastante coisa, o palmar e a prancha, essas coisas, dá para também adaptar alguns movimentos de percepção. Às vezes você pode até fazer parado no lugar, fazer uma funcional dentro da água com a prancha, alguma coisa, só para você ter uma percepção do movimento ou até mesmo uma ativação muscular para determinados treinos que você vai passar. Já que você falou da prancha, tem algumas pessoas que usam prancha no meio das pernas ao invés do pull boy quando é para fazer braçada. Isso tem algum sentido ou simplesmente que acabou o pull boy e eu resolvi botar a prancha? Porque a prancha é muito mais fácil de sair, né? Você tem que fazer mais força para segurar ela no meio das tuas pernas ali. Isso daí tem alguma lógica ou não? Isso daí vai do nadador que resolveu botar a prancha lá. Você já viu, acho que isso, né, Matheus? Já, o Perdão faz muito isso também. É. Ele usa a prancha no meio das pernas e às vezes, quando ele quer fazer um treino mais de força, ele usa a prancha como um palmar também. Para fazer mais força na perna mesmo. Não tô falando do braço não com o palmar. Tô falando na hora de fazer braço, ao invés de colocar pull boy. Ele faz os dois. Tá. Ele usa a prancha no meio das pernas. Prancha como um pull boy. Como pull boy. E também usa a prancha como palmar. Palmar. Parei de prestar atenção que eu estava lendo a pergunta do Caio aqui, a afirmação. Ele só... É uma das hipóteses, sim, tá? É uma das hipóteses, sim. Mas antes de só entrar nesse assunto, só queria dar a importância do 8, tá? Porque eu vejo o 8, assim, aquele equipamentinho. Não conheço isso, não. Não conhece? Cara, é um equipamento fenomenal. Primeiro pelo fato de que ele impede essa quebra de punho na natação. E, cara, pra você ter uma ideia de como o nosso corpo ele é uma consciência constante, só pelo fato de ele impedir essa quebra de punho, você consegue... Isso, ele vai ficar mais ou menos assim. É um equipamento que ele fica mais ou menos assim. Então você Esse não consegue fazer isso. Então ele é rígido. Ele é rígido, né? Tá. E ele impede que você faça esse movimento quebrando o punho, que é muito característico, esse movimento quebrando o punho, quando a pessoa tem aquele cotovelo mais baixo. Aquela abraçada que ela faz submersa, que aí a pessoa faz com aquela entrada do cotovelo baixo. Não sei se vai dar para ver daqui. Deixa eu tentar deixar um pouquinho mais de lado. Que a pessoa faz aquela abraçada com o cotovelo mais baixo e aí você consegue perceber, não sei se vai estar bem na frente dos comentários, mas você consegue perceber que a sobrecarga está só na mão. Esse cara aqui, o antebraço, ele não está participando da propulsão como ele deveria estar participando. Então, o ideal é que você mantenha o segmento alinhado, o cotovelo mais alto e faça a finalização. Então, faça essa fase da puxada, né? Então, esta quebra da mão é muito característica desse cotovelo mais baixo. Então, o 8 eu sempre não, né? Mas eu fazia mais uso dele para alunos que têm essa dificuldade para usar o cotovelo alto, para entrar com esse cotovelo alto na abraçada. E, é claro, ajustando os padrões biomecânicos também. Qual que era a pergunta mesmo? Se o Fernando quiser não foi pergunta, não. Acho que ele só fez uma afirmação mesmo, igual o Vasco colocou. Sobre a pranchinha, né? No meio das não, da pranchinha fui eu que falei. Fernando, se quiser implementar também. Pessoal, eu acho que de forma geral a gente já deu um bom, nem sei que horas são, porque não... Que horas são aí?
só complementar aquela da pernada, do uso da nadadeira, que nem o Matheus comentou, de melhorar a posição, tudo. Fora isso, Tá? também trabalha a mobilidade, tá? Então a gente não pode deixar a perna totalmente estendida o tempo todo fazendo força, senão você vai contrair toda a musculatura tibial, né? Então isso aí vai travar também o resto. Então é uma bola de neve. Travou aqui, você vai travar o resto. Então aí, se você tiver uma mobilidade, então um pé mais solto, vai ter um aumento também, tá? O Travei. meu técnico entraiu, o Sidney, falou do que eu acho que alguém tem um 8 lá, nunca reparei. Uma que nada com a gente, a Célia também falou que quer comprar um 8 para ela. E o CMS Pugliese, não sei teu nome, desculpa. Ter percepção do antebraço é nadar com a mão fechada. Isso o meu técnico passa todo o treino nadar com a mão fechada. É o que o Caio comentou ali em cima, né? Que a gente deu uma introduzida também. Mas é que não dá para É. levar em consideração, além do 8, não dá para levar o 8 e qualquer outro material que seja, eles são auxiliares, tá? Isso é importante lembrar. Provavelmente o Fernando concorde comigo. Sim, sim. Eles são auxiliares, então nada adianta a gente usar esses materiais, tanto o 8 quanto o palmar, quanto o pé de pato, sendo que aqui se o movimento não entra na cabeça. Tá? É claro que eles vão adiantar Sim, muito o processo. Vão adiantar muito o processo. Mas se ele ficar só ali naquele movimento e quando for para o nado normal, sem material e continuar errando, aí, né, a gente começa a usar os materiais como muletas e não como eles deveriam sim, ser materiais sim. complementares mesmo. Então isso é importante lembrar. É, Importante é. lembrar. Muita gente faz o que? Eles usam os materiais para compensar deficiências que ele tem no nado. Isso. Então, às Eu vezes, tem percebo que que algumas manter o pessoas. ritmo. O Fernando tá meio travando. Então, Oi. eles estão usando como muleta, né, os equipamentos, É. né? Então, aí a gente A tem que... Cláudia. Desculpa, desculpa. É, A Cláudia treina com o sou Fernando eu que aqui, estou falou que você também faz eles treinar com a mão fechada. É você que tá melhorou. travando. Mas o Ela sentido treina. do material é bem esse mesmo que o Fernando comentou. E é por isso que tem muita gente que, erroneamente, quando vai fazer uma série, seja mais curta ou mais longa, prefere usar o pé de pato que o palmar. E é bem o que a Ali comentou. Chega na prova, o que acontece? É. Aí usa a Se roupa de usa neoprene. para. Aí a muleta vai na roupa de borracha. Assim, É verdade. Se assim, triatleta não puder usar roupa de borracha, afoga todo mundo, né, Matheus? nossa, não. O triatleta, a felicidade dele é quando a roupa é opcional. É liberado. Porque se for obrigatório, ele já murcha. Porque se é obrigatório, é porque a temperatura já está lá embaixo também. Se é obrigatório, ele já. Se for opcional, vamos lá. Quando faz 27, 28 graus a temperatura, faz muito, muito difícil, mas quando faz, o cara. Ninguém quer nadar, ninguém quer nadar. Então, assim, cara, são materiais complementares. Né? A gente sempre tem que levar isso em consideração. Palmar, pé de pato e não muleta. Você não pode se apoiar nisso. É bem por aí. Bacana. O Samir fez uma live sobre todos os equipamentos, né? Então, lá na fábrica de nadadores, tá no IGTV, ele fala também desses materiais. Legal. Então, quem tiver curiosidade de conhecer os materiais, lá o Samir, ele postou lá, fez uma live lá sobre só o uso de materiais, né? Para que serve, todas as variações de materiais, tudo. Legal. Bacana. Da próxima a gente prepara também, vocês roubam os materiais da piscina, agora é tudo lockdown, não dá? E trazer. Gostei do. Matheus, depois você fuça lá no GTV, deve estar no GTV do Fernando. Gostei de quando você fez a simulação lá em Águas Abertas na piscina, lá com uma boinha, que você botou a boinha, você botou uma prancha, sei lá, você fez uma simulação lá na piscina de como seria a orientação. É que a prancha virou como se fosse o alvo, né? Então, se você, como professor não tem equipamento nenhum, você pode usar a prancha como se fosse assim. Então, o pessoal está nadando, então aí você puxa para um lado, aí a hora que o pessoal navega tem que nadar em direção a esse lado. Aí quando eu puxo para o outro lado, às vezes, pessoal, então é um jeito de você adaptar a aula
para introduzir essa navegação aí pro pessoal, se você não tem essas boias ou alguma coisa dentro das academias assim. Então, mesmo em águas abertas, você pode direcionar. Você está com um caiaque, de repente o caiaque muda a posição, você tem que ir atrás do caiaque. Então, para ir atrás do caiaque, você tem que navegar, né? Ô, dona Célia, ela tá falando aqui que ela é idosa, então ela precisa da roupa de borracha como muleta para a prova. Não, senhora, tá chorando aí de boca cheia, o nosso técnico tá aqui te ouvindo. Para de dar desculpa. Isso é legal também, a galera entender que tanto eu quanto o Fernando, até a Ali, os outros profissionais do movimento aí que estão comentando, que a gente não está criticando o uso de material. Sim, A sim. gente já salientou a importância de todos os materiais. A roupa de borracha, né, o prene, ela é importante sim. É importante, ela tem seu fundamento, mas o que não pode acontecer é o que a gente já falou. Não usar isso como muleta, não usar isso como desculpa, sabe? Sim. Putz, eu não posso usar isso aqui. Então eu vou mal na série. Cara, se você tá indo mal na série, alguma coisa tem que ser observado, né? Converse com o teu treinador. Se você não treina com acompanhamento profissional, já dá para entender o porquê que não tá indo tão bem. Apesar que a galera que tá assistindo não conhece, se quiser, eu dê uma olhadinha na página do Fernando, dá uma olhadinha no GTV dele lá, tem dicas excelentes para quem gosta de nadar, para quem quer aprender a nadar. Então, assim, material complementar. Não estou criticando. Eu sou o que mais uso. Eu falo todo mundo, mas se eu estou nadando sozinho, eu estou de pé de pato e pau no ar. Não estou nem aí. Faz 10 de 100 para 1,20 de média, posso te falar que foi contínuo. Então é assim que vai. Sacanagem. Mas assim, o que a gente não pode levar em consideração é, sabe, aquela desculpa de que, porra, eu nado há 1 ano, 2 anos, mas eu não fui tão bem na prova porque eu nadei sem meu pé de pato. Já viram aquele meme? Sem meu pé de pato eu não consigo. Sem não sei o quê. Gente, não é bem assim que funciona. Não é bem assim que funciona. Então, é por aí. É isso aí. Eu posso não gostar, mas eu sei da importância em determinados momentos, né? Meu técnico está aqui dando risada, mas eu acho que eu tô com o pé de pato aqui só me cortando e resistindo a usar. Mas realmente, quando eu ponho ele, eu consigo ficar lá com a turma A0, né? Tem os 00, 01, eu consigo ir lá junto com os da frente, mas só botando turbina mesmo. Mas mesmo assim consegui fazer um treino só, depois de 1 hora me corta todo o pé. Tem que tomar cuidado que é o atrito. Você nada no mar, né? Com a nadadeira, tem o sal também, então tem que ver qual a nadadeira que você está usando, que às vezes também pode estar machucando devido ao sal também. Então talvez passar uma vaselina. Vaselina antes, né? Mas na verdade eu sempre fui meio avesso, eu tenho a dor. Mesmo na piscina, como não me cobravam tanto quando era pequeno, acho que aprendi a nadar. Palmar eu gosto, pé de pato. É mais fácil falar para os outros que eles estão usando muleta para encher o saco dos outros. Ai, galera, mas obrigada, foi ótima. A galera também, acho que alguns já saíram, mas aqui a Cláudia, que eu acho que deve ser nada com o Fernando, porque falou que ele passa a mão fechada. Já agradeceu, a Cris também, que foi aquela que perguntou da cervical lá no começo, o Caio também já comentou aqui, o Sidney tá aqui com a gente também, enfim, acho que foi ótima, muito ensinamento aí, acho que em pouco tempo a gente conseguiu uma passada geral por todo cabeça, braço, tronco e pernas e pé, né? E é legal para mim e para todo mundo aí que está ouvindo a gente agora, ou ver depois, para a gente se conscientizar um pouquinho da forma que a gente está nadando, né? Acho que vai ser bem, bem produtivo aí para todo mundo também. Deixo aí para a palavra final, recado final de vocês e obrigada aí por serem meus cobaias dessa primeira live com 3 pessoas. Agora já estou com mais algumas pessoas aí para fazer em trio e vi que funciona e deu para a gente gerenciar legal aqui. Vamos lá, vou deixar. É bom que otimiza o tempo, né? Em vez de fazer com uma pessoa, já faz com 2 já. Mas tem que ser amiguinhos, assim, eu tenho que, né? Pelo menos, olha só, como o meu propósito já está funcionando. Eu conectei pessoas, vocês se conheceram através da live que eu fiz com o Matheus, né? E estamos aqui agora, vocês podem profissionalmente trocar mais
mais figurinhas aí também, né? Sim, Mas sim. é bem isso que eu e o Fernando comentamos durante essa semana aí que a gente começou a conversar. E, cara, infelizmente, entrando num assunto mais específico da área, infelizmente na nossa área a gente ainda vê muita concorrência. E não a concorrência ao ponto de que, cara, Saudável, né? preciso me especializar, preciso estudar, porque eu tenho que estar dentro do mercado de uma maneira que eu vá ajudar o meu cliente a desenvolver o que ele realmente quer. É uma concorrência de que, se você fez esse mínimo erro, terão 10 pessoas, isso em todas as áreas, né? Terão 10 pessoas para apontar esse erro que você cometeu. Ninguém vai te chamar no canto, né? Isso é mais um desabafo de todas as profissões mesmo, que Aham. é uma questão de ética. Sim. Então, assim, ninguém te chama no canto, fala, cara, no meu ponto de vista, você errou ali, tenta fazer isso aqui para ver se melhora. A gente está aqui para se ajudar, cara. Assim, é claro que eu não vou pagar 10, 15 mil reais num curso e vou passar o curso completo para a pessoa, né? Não vou passar o curso completo para a pessoa. Eu vou Aham. passar o que eu aprendi de uma maneira que eu entendi, né? Isso, cara, isso pode. Isso pode. A gente compartilha a figurinha. A gente tem sempre a aprender. A gente aprende com um aluno. A gente aprende com outro profissional. Cara, a gente está sempre aprendendo, entendeu? Então, esse que é o ponto. A partir do momento que os profissionais do movimento entenderem que nós estamos aqui para ajudar o próximo, e se ajudar, o próximo também sou eu, sou o Fernando, entre nós mesmos, a profissão só cresce, o esporte cresce, aí a gente conecta mais pessoas, e aí a gente consegue mudar o mundo de uma maneira mais saudável e não tão, né, Saudável. batendo na tecla. Olha ali, ó. Aí tá um cara para você levar Ah, live, hein? Sandro Rodrigues. Sandro Esse, Rodrigues. esse cara, esse é a referência no triatlo, hein? Esse é a Ah, referência. é? Um Beleza. monstro. Manda um oi lá. Manda um oi lá no meu inbox para eu não esquecer, o Pode Sandro. Agora você está Esse é um, intimado. O Matheus que esse é mandou. um monstro. Esse é um monstro. Esse é um monstro. Esse é um monstro. Pode ter certeza. Ele é Esse de aí, cara. Curitiba? Não, o Sandro é de São Paulo, né, professor? São É, Paulo? São Paulo. Ele é junto com o Perdão, ele é um dos meus mentores aí, mas ele é Ah, mais é? online. Ele é mais É? online. Ah, legal. Fenômeno. Fenômeno da biomecânica. Ah, Mas eu acho que a gente bacana. tem que pensar por esse lado, sabe? Que nem eu comentei hoje com o Fernando, ontem também, e o Caio acabou de comentar, é a falta de ética. A gente não pode ter essa falta de ética, tanto na vida quanto nas profissões mesmo. A gente tem que estar aqui para se ajudar. A live só em 2022. Campinas aí, ó. A gente tem que estar aqui para se ajudar, a gente tem que estar aqui para um ensinar o outro, um compartilhar conhecimento com o outro, e isso só tem a agregar na vida profissional, na vida pessoal. À medida que todo mundo aprende junto, a gente consegue ensinar junto. Aí mais pessoas aprendem a Sim, fazer o certo, mais pessoas se movimentam da maneira que tem que se movimentar. Então, eu acho que parte por aí mesmo, né? obrigado. Com certeza. Fernando, dá uma Não, boa noite aí pra gente. galera, muito obrigado aí pela presença de todos. O Matheus bateu bem certinho aí na tecla. Compartilhamento de conhecimento é fundamental em todas as áreas, né? Então, assim, eu sei por que que eu não vou compartilhar. Não, eu só vou o quê? Aprender a compartilhar, também estou aprendendo Sim, os conhecimentos, que a pessoa às vezes pode trazer uma dúvida que você vai ter que correr te atrás para faz entender estudar. e faz estudar. Então, se a gente fica com o rei na barriga e acha que sabe tudo, aí você fica estagnado naquele ponto e não evolui, né? Então, assim, a nossa área às vezes é muito concorrida, às vezes tem muito ciúme de um lado do outro, infelizmente acontece isso. É um travei, opa, um quer ser melhor que o outro, então não existe isso. Então, assim, todos têm a mesma formação, todos têm o mesmo conhecimento, todos mesmo têm a mesma capacidade de compartilhar conhecimento. Que aprendi com doutorandos. Eu acho que a internet já está É, acabando. Aí eu a aprendi internet está com querendo dar tchau aí. aprendi com estudantes de educação física, com alunos, com professores, com doutores, com um monte de coisa. E não só isso. Às vezes você olhar até o cotidiano da vida, você acaba aprendendo, trazendo detalhes para você estar desenvolvendo dentro e fora da atividade física, né? Então a gente tem que pensar no próximo, né? Realmente ter essa empatia de sempre estar trazendo novos conhecimentos, sempre dar o apoio e aquele detalhe, o treinamento para o pessoal tem que ser também, cada um é um.
É um indivíduo, É, por isso que a gente chama indivíduo. Então não dá para fazer receita de bolo com todo mundo. Então a gente tem perfis exatamente. próximos que a gente pode fazer séries semelhantes, mas respeitar a individualidade de cada um e o potencial de cada um, né? E sempre fazer esse pessoal cada vez mais evoluir e querer gostar, né? Amar o que está fazendo, né? Então o que a gente busca aqui é as águas abertas ou natação, a parte de natação, é realmente não fazer a natação por ser só atividade física, sim amar realmente o esporte. Nosso corpo é Com 70% de certeza. água, então por que, que a gente não pode conviver com a água, né? Então, É, muitas vezes eu falo pro pessoal, gente, vocês têm que interagir, principalmente nadando no mar, é interagir com o mar. Não adianta brigar interagir com com a o mar, natureza. você faz parte do mar. É, Aí você entra é, ali, você tem que se tornar um peixe e é, fazer parte do mar, ir junto com o mar. Não adianta brigar com. é. Então, essa parte do conhecimento também a gente tem que ir junto com o conhecimento, levar esse conhecimento para todo mundo. Então, o trabalho que Exatamente. você Legal. está fazendo com todas essas lives que você vem trazendo, com outras modalidades, outras áreas, é muito importante que o pessoal cada vez mais está aprendendo muita coisa com essas lives que você traz. Então, a gente tem a agradecer você também por essa Obrigada. iniciativa incrível. Obrigada, obrigada, Fernando. Obrigada, Matheus. É o que eu me proponho aqui. Graças a Deus, com a ajuda de vocês, o movimento está crescendo e aí eu vou podendo trazer cada vez mais o pessoal aqui. Já falando do cada vez mais, eles já saíram, mas entraram. Eu, semana que vem, na terça, vou estar com um atleta que está treinando para um para-atleta da seleção de paracanoagem brasileira. Acho que vai ser bem legal também. Não conheço ele, ele aceitou meu convite hoje. Então, é o pessoal que está treinando aí para nos representar na Paralimpíada de Tóquio. E falando de movimento biomecânico, a gente pode até fazer uma outra, porque eles têm uns braços do tamanho de um monstro, né? Primeiro que eles são para-atletas e nem todos eles têm os dois membros inferiores. E o braço, por causa da paracanoagem, precisa, né? Ser bem enorme mesmo. Ver a fotinho que eu pus hoje de manhã lá, vocês vão ver o tamanho dos caras. São dois monstrengos mesmo. Dentro de Mas massa já é legal. diferente já. Mas bacana. Brigadão, gente. Boa noite. Melhoras aí, Matheus. Achei que a gente fosse fazer a live, que o olho tá tampado. Sim, vi Vai meio conseguir. pirata hoje, não tem Ele não veio pirata, ele tava pirata hoje à tarde. papagaio no ombro. Mas deu tudo certo. Jack Então Sparrow. tá bom. É, Galera, vai ficar gravado no GTV e depois eu jogo lá no YouTube. Obrigado, Ale. beleza. Obrigado, Valeu? Matheus. Convite mais uma vez. Obrigada. Tamo Tchau, junto. tchau. Boa Tchau, Tchau. tchau. noite. Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.